Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Viajante do Universo. Capítulo 41. Ponto de vista de Jason. Finalmente de volta ao meu mundo normal novamente, eu me espreguicei depois da festa que Fuyumi organizou enquanto eu me movia limpando o lugar. Droga. Ajudar a mãe de Toya levou algum tempo para deixar sua saúde mental normal novamente. Mas estou feliz por fazer isso acontecer. Agora vem a razão pela qual eu voltei aqui. Ao entrar em casa, corri rapidamente enquanto limpava o local. O alter ego já havia me dito antes de sair no ciberespaço. A festa estava ótima, senhor. Vou procurar qualquer informação sobre o mundo Hunter vs Hunter. Enquanto isso, você se torna a empregada doméstica. TCH. Ao ouvir minha irritação, alter ego apenas riu enquanto entrava no ciberespaço da internet para obter qualquer informação sobre Hunter vs Hunter, bem como sobre seu fandom em fanfics. Qualquer informação é útil e ideias para torná-la muito mais proveitosa em breve. Demorei alguns dias para limpar minha casa, mas pelo menos ela está limpa e enquanto isso, fiquei dando uma olhada em tudo que envolve o mundo Hunter vs Hunter. Caçadores são membros licenciados e de elite da humanidade que são capazes de rastrear tesouros secretos, bestas raras ou até mesmo outros indivíduos. Eles também podem acessar locais que os regulares não podem acessar. Para obter uma licença de caçador, é preciso passar no rigoroso exame de caçador anual realizado pela Associação Hunter, cuja taxa de sucesso é inferior a 1 em 100 mil. Um caçador pode receber até 3 estrelas, uma única estrela por realizar conquistas notáveis em um campo específico. Ele pode então receber 2 estrelas por ocupar uma posição oficial e orientar outro caçador até o nível de estrela única e, finalmente, receber 3 estrelas por conquistas notáveis em vários campos. Nem é a habilidade de controlar a energia vital ou aura de alguém, que é constantemente emitida por eles, quer saibam ou não. Existem 4 técnicas básicas de NEM. Tem mantém a aura no corpo, fortalecendo-a para a defesa. Setsu fecha o fluxo de aura. Útil para esconder a presença de alguém e aliviar a fadiga. Quem permite que um usuário produza mais NEM. Yatsu é o uso específico de NEM por uma pessoa. Os usuários de NEM são classificados em 6 tipos com base em suas habilidades de Yatsu. Os aprimoradores fortalecem e reforçam suas habilidades físicas naturais. Os emissores projetam aura para fora de seus corpos. Os manipuladores controlam objetos ou seres vivos. Os transmutadores mudam o tipo ou as propriedades de sua aura. Os conjuradores criam objetos a partir de sua aura e os especialistas têm habilidades únicas que não se enquadram nas categorias anteriores. Um usuário de NEM pode entrar em um contrato pelo qual se compromete a seguir certas limitações. Suas habilidades são fortalecidas em relação ao quão rigorosas elas são. Um exemplo disso é Kurapika, que para ter uma corrente inquebrável que prenderia os membros da trupe fantasma não importa o que acontecesse, ofereceu sua vida caso a usasse em qualquer outro membro. Embora seja verdade que o mundo de Hunter vs Hunter é perigoso, os ganhos são muito mais favoráveis para mim, especialmente a licença de Hunter, pois essas coisas são importantes demais para manter e me dão um passe livre para quase tudo naquele mundo. Uma licença de caçador é recebida quando alguém passa no exame de caçador. É um cartão inestimável, vendido por uma fortuna, pelo menos vários bilhões de Yen, a moeda daquele mundo. Em caso de perda ou roubo do cartão, ele não será substituído. Aqueles que já fizeram o exame e passaram não poderão comparecer ao exame novamente. De acordo com as estatísticas, 1 em cada 5 caçadores perde sua licença dentro de 1 ano após recebê-la. Ao passar no exame Hunter, os candidatos receberão uma licença de caçador padrão. No entanto, os caçadores podem ser premiados com estrelas e ter direito a diferentes licenças emitidas pela Associação Hunter por contribuições significativas à sociedade. Uma estrela, caçador de uma estrela, concedida a caçadores que produziram conquistas notáveis em um campo específico. 2 estrelas, caçador de 2 estrelas, dado aos caçadores que cumprem os primeiros 5 artigos dos Estatutos dos Caçadores, que ocupam uma posição oficial e que orientaram pelo menos um aluno júnior que recebeu uma estrela. 3 estrelas, caçador triplo estrela, dado a caçadores que cumprem os primeiros 6 artigos dos Estatutos do Caçador e que produziram realizações notáveis em vários campos. Esta é a classificação mais rara e difícil de obter, e é considerada uma grande honra. Das centenas de caçadores na Associação Hunter, o número de caçadores triplo estrela é de apenas cerca de 10. Ser licenciado como um caçador oficial concede vários benefícios desejáveis ao licenciado. Por causa disso, um grande número de pessoas se registra para o exame de licenciamento, que é realizado apenas uma vez por ano, embora fatalidades entre os examinandos sejam comuns e até esperadas. O primeiro e mais importante benefício é o reconhecimento que um detentor de licença pode desfrutar, sendo um dos poucos no mundo que possui uma licença. Caçadores são comumente vistos à frente de qualquer campo que eles persigam, e caçadores experientes têm virtualmente garantidas ofertas lucrativas de emprego de pessoas ou organizações que buscam os agentes mais capazes possíveis. Há também muitos benefícios materiais em ser um caçador licenciado, que incluem 95% de todas as instalações públicas podem ser usadas sem custo. Além disso, todos esses serviços são fornecidos primeira classe. 2. Liberdade inigualável para viajar pelo mundo. O acesso é concedido a cerca de 90% dos países que normalmente restringem a entrada de estrangeiros, e acesso a 75% das áreas em que o público em geral é restrito ou mesmo proibido de entrar.
3. Responsabilidade legal reduzida pelo assassinato. No entanto, um Hunter pode ser processado após atos repetidos de assassinato sem justificativa ou se atacar o enviado de uma pessoa com autoridade política. 4. A capacidade de vender a licença Hunter como um item valioso de colecionador. Embora apenas o destinatário original de uma licença tenha acesso aos privilégios de um Hunter, ela ainda pode ser vendida por dinheiro suficiente para sustentar a família do vendedor por pelo menos 7 gerações, garantindo mais de uma vida de conforto material. 5. A capacidade de usar a licença como garantia para um empréstimo sem juros da símbolo Jenny de J 100 milhões em qualquer banco. 6. Livre acesso ao ciberespaço. 7. Acesso ao site secreto exclusivo para caçadores, onde informações secretas sobre vários assuntos, enviadas por outros caçadores, podem ser compradas. 8. A capacidade de contratar condenados sob condições de obediência absoluta, com a possibilidade de encurtar suas sentenças. Esse poder se estende aos condenados à morte, que o Hunter ou um representante deles pode executar na hora caso violem quaisquer termos do acordo. 9. Isenção de certos requisitos educacionais e de grau profissional. 10. O privilégio de ignorar certas leis de restrição de idade. Todas essas vantagens são um desperdício demais para não serem aproveitadas e, felizmente para mim, eu conheço as regras exatas necessárias para os passos a serem seguidos no anime para obter um passe livre para a licença de caçador e possivelmente para o NEM também. Só preciso ser o vencedor do evento quando Gon e seus amigos estiverem por perto. Vou usá-los para obter um passe livre para obter a licença. Além disso, estou pensando se Zoka me permitiria despertar meu NEM se ele fizer o rito no meu corpo. Há também o que meu NEM será se der certo, mas o que será? Especialista talvez, pois é o mais provável. Toda essa espera está me matando. Respirando e expirando. Suspiro aliviado enquanto acalmo meus nervos ao me lembrar da batalha de Nine que ainda deixou meu corpo suando frio de medo ao me lembrar da surra que recebi. Arrepio. Nunca mais quero me sentir tão fraco. Reunindo minha coragem, olhei para Serafim do Fim e pensei que o máximo que posso obter dele é a linhagem para usar magia, DNA de demônios. Anjos e vampiros é o que posso obter. Além disso, as engrenagens amaldiçoadas seriam uma grande ajuda para meu armamento, mas do jeito que estou agora, duvido que eu possa enfrentar um dos vampiros progenitores mais altos em uma luta física, especialmente os de classificação única mais alta. Talvez eu devesse fazer uma pequena pausa primeiro para superar o medo que senti do All for One controlar os Nines, porque eu certamente preciso disso. Enquanto eu refletia sobre minha situação, comecei a falar comigo mesmo em voz alta. Gostaria de saber como esses pirralhos estão agora. Talvez uma visita rápida possa me ajudar. Sorrindo com isso, comecei a usar o sistema para retornar ao mundo de Danganronpa e melhorar minha saúde. Sentindo o cheiro do ar fresco gerado na boa e velha cidade Tova, comecei a sentir falta deste lugar enquanto falava comigo mesmo. Ah, o ar fresco da cidade Tova é certamente algo para lembrar. Talvez eu deva fazer o meu próprio no futuro. Atualmente estou no Colinas de Tova andando casualmente enquanto encontro a entrada e aperto a campainha. Esperando pela pessoa. Logo vejo que a pequena tela na porta se acendeu para ver Monaka enquanto ela começava a quase me dispensar até que ela me viu. Desculpe, mas a Fundação Futuro pode. Espere. Grande irmão Jason. E assim a tela perto da campainha desligou enquanto eu esperava, pois ouvi alguém correndo em direção à porta quando ela estava se abrindo e vi 4 pirralhos correndo em minha direção me abraçando. Mano grande, mano bonito Jason. Ouvi aquele comentário bonito, Kotoko, e você é menor de idade. Enquanto eles me abraçavam, sorri para eles enquanto falava com eles como se já tivesse passado um bom tempo desde que os conheci, um ano atrás. E aí, pirralhos? Sentiram tanto a minha falta? Depois disso, eles começaram a fazer beicinho para mim por causa do meu comentário. Mas foi quando Masaru notou minha aparência. Ei, mano, você começou a malhar ou algo assim enquanto estava fora? Posso ver os músculos que você tem? Sorrindo com isso, acariciei seu cabelo enquanto respondia a ele de uma maneira despreocupada, brincando com ele. Quando você começou a notar meu corpo, Masaru? O que você está planejando para se tornar um treinador no futuro? Para minha surpresa, ele assentiu enquanto o resto dos chamados antigos guerreiros da esperança começaram a falar sobre seus futuros e o que eu perdi. O que aparentemente foi muita coisa quando deixei o mundo de Danganronpa. Fazendo um longo resumo enquanto conversavam sobre isso na sala de estar. Cada um deles foi convidado para a Neo Academia Pico da Esperança sob a nova administração de Munakata, enquanto o homem no controle, Shiza, a diretora, tenta reformar a escola com novos alunos. Isso também incluiu a sessão de jardim de infância para recrutar pessoas talentosas para o grupo no progresso. No entanto, graças à minha anarquia na época para eles quando o comitê diretor era o antigo, não o que Munakata estava liderando, eles começaram a recrutar alunos anteriores para a Neo Academia Pico da Esperança. Enquanto a maioria está em cima do muro sobre a escola, parte da minoria começou a voltar com novos alunos talentosos chegando. Mas esse não foi o caso aqui, pois esses pirralhos já disseram a eles que não queriam, pois queriam controlar suas futuras carreiras. Posso dizer que estou um pouco feliz por eles terem escolhido o que querem seguir na vida, embora muito jovens eles tenham um passe livre, já que tecnicamente mataram seus pais abusivos, exceto a família Monaka que sofreu lavagem cerebral. Mas de outra forma, não aconteceu muita coisa, pois fui pego por eles enquanto falávamos sobre o que aconteceu em nossas vidas. Para ser honesto, só falar assim ajuda um pouco meus nervos depois daquela luta com Nine. Me faça realmente apreciar o que significa estar vivo se eu puder passar esse tempo assim. Meio que me faz me arrepender do que vou fazer com o Serafim do Fim Mundo quando tiver a chance. Mas como estou agora, duvido que eu pudesse jogar em pé de igualdade com os vampiros mais poderosos, mas então os anjos o superam em força e poder.
Hunter vs Hunter, por outro lado, pode me fornecer algumas informações importantes e nem pode me ajudar a pular essa lacuna. Por enquanto, colocar o papo em dia com esses pirralhos deve ajudar a acalmar meus nervos. Tipo, alguns dias para colocar o papo em dia. Capítulo 42. Ponto de vista terceira pessoa. Jason tirou alguns dias de folga aproveitando para se reconectar com seus amigos que fez no mundo de Danganronpa para saber como eles estavam. Além disso, em seu próprio tempo, ele inventou algumas histórias sobre seu tempo no mundo de My Hero Academia apenas para as crianças, já que elas achariam mais falso do que real. Naquela época, ele também tirou um tempo para visitar Chiaki e seus amigos da Neo Academia Pico da Esperança para conversar com eles. Claro, também recuperar seu título de Blank no fliperama, para a frustração de Chiaki, que Jason assumiu os primeiros lugares novamente. Foi uma sessão de jogo intensa para os dois, enquanto eles batalhavam com os jogos de fliperama. Outra coisa a notar é que Jason também pesquisou onde Junko e Mukuro estavam fazendo atualmente até que viu Junko ainda com sua fashionista enquanto sua irmã mais velha é sua guarda-costas. Jason também compareceu aos shows delas quando viu sua moda mais nova. Durante o show, Jason reservou um tempo para vê-los dos bastidores, pois Mukuro percebeu que alguém estava observando sua irmã quando ela estava prestes a atacar. Ela parou em choque ao vê-lo novamente, embora diferente, os olhos estavam vermelhos brilhantes como ela se lembrava. Jason, ao vê-la novamente, sorri para ela com alegria real enquanto fala com ela. Olá de novo, Soldado Supremo, ou é Mukuro e Kusaba atualmente. Vejo que você está apoiando sua irmã novamente. Preparando-se, Mukuro perguntou firmemente à Esperança Suprema, com uma voz trêmula, enquanto ela respondia a ele, entendi. É claro que eu apoiaria minha irmã. Embora ela tenha esquecido quem ela era sem seu talento, ela ainda tem sua inteligência na moda. Além disso, você mexeu com nossas memórias. Mas, por que você deixou a minha com o mínimo? Jason olhou para o show que Junko estava dando vestido novo enquanto sorria para a cena enquanto respondia a Mukuro com uma leve surpresa, simples mesmo. Eu acho que você pode dizer que eu tinha esperança de que você seria capaz de mudar Junko se você estivesse interessada no mundo. E minha aposta valeu a pena que vocês duas irmãs mudaram. Quero dizer, você tem aproveitado seu tempo sendo uma irmã mais velha, certo? Mukuro por sua vez corou com isso enquanto sorria para ela. Com isso, Jason começou a sair enquanto acenava com a mão para sair enquanto aproveitava o show bem. Então acho que não preciso mais me preocupar com vocês dois. Espero que vocês dois tenham uma boa vida. Oh sim, quase esqueci que os pirralhos em Cidade Tova gostariam de conhecê-la novamente. Eles estão morrendo de vontade de saber o que sua irmã mais velha Junko estava fazendo. Até mais. Com Jason ausente, as irmãs desesperadas aproveitaram suas novas vidas enquanto ele deixava o mundo para se preparar para a próxima aventura. Como ele estava sozinho e se despediu dos amigos e das crianças na Cidade Tova, ele usou o sistema enquanto começava a se preparar para o outro mundo e um nível totalmente novo de experiência. Viagem. Hunter vs Hunter. Destino. Na cidade de Zaban, em frente ao restaurante que leva ao Exame Hunter. Tempo. Antes de Gon e seus amigos chegarem lá em menos de 1 hora. Com isso, ele desapareceu no ar quando Mukuro o viu desaparecer no último segundo. Ela o viu desaparecer, mas atribuiu isso a ver coisas, pois foi proteger a irmã novamente. Ponto de vista de Jason. Então, de repente, eu estava na frente de um restaurante bem ao lado de um prédio do Hunter e outras lojas ao meu redor. Eu sorrio finalmente estando aqui enquanto falo comigo mesmo. Finalmente cheguei aqui no mundo Hunter vs Hunter. É hora de obter a licença Hunter o mais rápido possível e então obter o NEM. Ouvindo as pessoas por perto, pelo menos consigo entender que falam a língua inglesa, graças a Deus. Mas isso também significa que minha sorte acabou de novo. Espero que nada de ruim aconteça. Mas levantar essas bandeiras assim não vai ajudar meu caso, mas sei que é inevitável. Ótimo. Lembrando do prédio do anime, entrei no prédio e vi o chefe, então perguntei a ele, olá senhor, gostaria de fazer o pedido lá atrás. Então notei a mudança em sua emoção, e ele calmamente disse, o que seria? Sorri calmamente enquanto respondia sem problemas para a pessoa na minha frente, bife. Combinação para um. Quero que o bife seja grelhado lentamente bem passado em fogo baixo, por favor. O chefe respondeu alegremente e me pediu para ir para os fundos. Quando eu estava lá, vi uma mesa e sentei-me enquanto esperava, ouvi o barulho da sala descendo, sorri e quando cheguei ao fundo, abri a porta para revelar que havia outras pessoas aqui também. Então vejo um homem baixo com uma cabeça de jujuba se aproximando de mim e dizendo, olá por favor, pegue seu crachá e tome cuidado para não perdê-lo, ok? Eu balancei a cabeça e peguei o distintivo com o número 403. Coloquei-o na minha camisa no lado direito, e vejo a maioria das pessoas aqui avaliando minha força, então apenas aceno para elas e deixo por isso mesmo. Mas ainda assim, em qual habilidade nem devo me concentrar quando tiver a chance de criar minha habilidade? Há tantas oportunidades e tantas habilidades que podem ser criadas a partir dela, mas devo me ater a uma que seja útil. Tenho peculiaridades versáteis disponíveis que funcionam nos elementos. Talvez eu deva trabalhar em uma com base física ou em uma das habilidades do personagem poderoso para usar como base para meu NEM. Mas com as peculiaridades digitalização e pesquisar, nas pessoas aqui, ele pode me dar mais detalhes sobre elas, junto com algumas de suas breves biografias. Também posso dar uma olhada na concorrência para ver onde posso ir a partir daqui. Depois disso, ouço as próximas 3 pessoas saindo do elevador enquanto sorrio ao ver o protagonista principal da série. Já era a hora deles aparecerem.
o verdadeiro show vai começar. Eu vejo Gon em carne e osso como um jovem garoto com cabelos longos e espetados, pretos e verdes, e grandes olhos castanhos avelã. Sua roupa usual é composta de uma jaqueta verde com bordas avermelhadas cobrindo uma regata preta ou branca por baixo, shorts curtos verdes e botas verdes de cadarço, e carregando uma vara de pescar. Ao lado dele está Kurapika, que tem cabelos loiros médios e olhos escuros, acinzentados. Seus olhos brilham em um lindo e cobiçado escarlate quando experimenta emoções intensas. Ele usa um tabardo azul decorado com uma bainha laranja e um traje de treinamento branco de corpo inteiro por baixo. Em seguida, Leoriu está vestindo um terno azul natural com sua pequena mala fornecendo muitos tipos de remédios de que ele precisa, além de ter sua faca dentro. Vejo que Leoriu tem 404, Kurapika 405 e Gon tem 406 de seus emblemas. Parece que eles estão felizes por chegarem na hora. Então vejo aquele lixo do Tompa indo até eles falando sobre quem veio aqui antes. Não me incomodei em dizer nada a eles, pois estava ocupado com meus próprios objetivos e então onde o resto dos participantes aqui. Posso ter gostado do Hunter vs Hunter como um anime e mangá pela maneira interessante como foi usado, mas na vida real, inferno não. Pelas razões que os personagens aqui são sombrios quando precisavam ser de uma perspectiva externa. Um exemplo disso seria Gon, o protagonista, cuja única razão para se tornar um caçador foi ver seu pai. Ao contrário da maioria das crianças de sua idade, ele parece ser mais ganancioso por seu objetivo, a menos que você seja amigo dele. Quero dizer, houve exemplos claros disso no exame, já que ele deixou alguém ser caçado para ser morto por Hisoka para pegar seu distintivo, ele não teve problemas com isso, desde que ajudasse seus objetivos. Ninguém aqui é tão inocente quanto foi visto em todo o entretenimento de mídia social. É melhor ficar sozinho por enquanto, a menos que eu interfira em algumas coisas quando necessário, como aquele breve encontro com Hisoka contra as outras pessoas aqui. Foi quando ouvi um grito de um cara que estava sem braços por causa do maníaco por batalha, Hisoka, enquanto ele olhava na minha direção e lambia os lábios em antecipação. Senti um arrepio na espinha quando ele olhou para mim, mas também a mesma sensação de alegria que ele me notou, porra. Por que eu tenho que atrair aquele bastardo louco? Mas por que ele tem que ser a única opção para eu desbloquear nem se eu prometi a ele uma luta? Foda-se minha merda e ótima sorte. Com isso todos nós ouvimos um sino. Olho para o nosso examinador para o primeiro exame. Satots tem cabelo lilás claro que se enrola na ponta, olhos azuis e um queixo longo e pontudo. Suas características mais marcantes são seu bigode fino e encaracolado e aparentemente sem boca, e ele usa um casaco escuro adornado com uma gravata vermelha. Esperando pacientemente, eu deveria usar esse tempo para chegar perto de Hisoka, pois tenho a chance de despertar meu Nen. Com isso, eu escuto o que o examinador tem a dizer. Aqui estou. O tempo para a recepção acabou. Agora o exame pode começar. Ele desce de onde estava sentado e nos mostrou a direção para o longo corredor que parece muito infinito. Por aqui, por favor. Bem, começaremos com uma verificação curta. É um exame extremamente difícil. Às vezes você pode perder uma chance e pode acabar se machucando, ou pode simplesmente morrer. Enquanto todos começam a se igualar a Satots, andando rápido atrás dele e aumentando a minha velocidade para igualá-lo, ele continua a explicar para usar o exame. Há momentos como você há pouco em que nos machucamos irreparavelmente em um acidente com companheiros. Algumas coisas não podem ser evitadas. Agora, por favor, siga-me. Satots está começando a aumentar sua velocidade de corrida e alcançá-lo facilmente por trás dele, continuando minha corrida. Ele continua. Se você conseguir me seguir até o local onde ficam as segundas rodadas, você terá passado no primeiro exame. Então vejo um garoto andando de skate por aí, ultrapassando outras pessoas. Vejo que Lua, com cabelos prateados espetados, pele muito clara, olhos azuis e ele usa roupas largas, com seu traje habitual consistindo em camisas de mangas compridas e de cor escura. Continuei seguindo atrás dele e senti que alguns dos participantes estavam começando a cair como moscas com minha peculiaridade pesquisar bem. Então parece que o exame Hunter pode ser realmente divertido, mas é melhor eu não me deixar ficar arrogante pensando que já ganhei. Isso é só o começo. Com isso, comecei a ir para o lado de Hisoka, pois esperava correr o risco de fazer meu Nen despertar, enquanto falava com ele em um tom honesto. Pois mentir para esse cara era impossível. Ei, você é Hisoka, o mágico, certo? Você pode me dizer como despertar meu Nen ou pode desbloqueá-lo? Agora ver a expressão de surpresa em seu rosto não tinha preço, mas foi quando seus sorrisos retornaram enquanto ele falava comigo curiosamente. Essa foi uma pergunta muito direta, número 403, mas esse tipo de coisa geralmente é mantida em segredo? Foi quando ele começou a me examinar da cabeça aos pés enquanto me analisava com um brilho curioso. O que pareceu uma eternidade, ele finalmente respondeu minha pergunta com um sorriso sedento enquanto falava. Você parece ter um talento muito abundante para alguém tão jovem. Responda-me isso honestamente 403 porque você busca aprender nem mais ainda porque de mim. Faça isso, eu lhe darei o que você queria. Olhando para o chão, mantive minha resposta honesta para ele, pois ele pode farejar e saber quando alguém mente para ele. Se eu estragar isso, talvez eu tenha que procurar outra maneira de obter nem através da arena dos céus. Finalmente olhando para ele nos olhos, contei a ele meu motivo, pois a surra que levei de Nine ainda estava fresca na minha mente enquanto eu falava com um tom muito acalorado. GRR. Eu quero ficar mais forte. Eu quero ser muito forte, então não terei que me preocupar em estar despreparado para o futuro, para que eu possa ser o melhor que eu puder ser, nada mais e nada menos. Hisoka, por sua vez, pareceu se divertir com minha resposta, mas aquele sorriso em seu rosto foi mais do que suficiente enquanto ele falava comigo, esse olhar em seus olhos. Eles dizem que você odeia ser derrotado de forma humilhante. Muito bem, garoto, eu te darei o que você quer quando tivermos tempo.
Ok 403. Eu apenas assenti com a cabeça, já que chamei sua atenção quando ele começou a aumentar o ritmo. Mas graças à minha superaudição, graças à minha peculiaridade One for All me aprimorando, senti um arrepio percorrer minha espinha quando o ouvi falar consigo mesmo. Oh, esse olhar cruel de ódio em seus olhos o levará bem longe e possivelmente amadurecerá mais quando chegar a hora certa. Seria bom ter um investimento futuro como ele no futuro? Alter Ego ouvindo de dentro da minha cabeça também sentiu um arrepio na espinha enquanto falava comigo. Ugh, não sei por que, senhor, mas eu me senti suja agora. Eu me senti muito sujo ao ouvi-lo dizer isso, mas preciso do poder, então farei isso por enquanto. Além de poder ter tempo para desenvolver a escolha da habilidade que eu obtiver. Capítulo 43. Ponto de vista terceira pessoa. O resto dos participantes estavam todos correndo seguindo Satots para seu próximo destino, enquanto Jason o seguia facilmente pelo resto do tempo depois disso. Durante sua conversa com Hisoka, Jason conseguiu sentir que algumas pessoas começaram a cair, ficando exaustas devido à longa resistência, enquanto ele não estava nem um pouco cansado, já que, com sua peculiaridade economizador de energia, ele dificilmente sentia que desperdiçava energia. Assistir aos eventos acontecendo como Jason viu no anime me fez sentir confiante, pois seu conhecimento será valioso aqui, mas com ele no evento. Ele não sabe onde tudo vai dar no final. Assim que todos estavam do lado de fora, mostrando um enorme campo que estava molhado com vida florestal por toda parte. Foi quando todos finalmente estavam do lado de fora novamente, enquanto Satots começava a explicar. Tudo bem, todos estavam aqui no Pantanal Milce. Os seres vivos nos pantanais farão tudo o que for possível para se divertir e fazer um bom almoço de todos vocês. Satots se vira para o grupo enquanto fala seriamente dizendo, tomem cuidado para não se surpreenderem. Façam o possível para me seguir. Depois disso, Jason viu toda a cena sobre o impostor, de quem é falso e quem é realmente no cenário. Mas isso foi rapidamente esclarecido quando Hisoka atacou o falso e o examinador real, assim como Satots, deram a Hisoka um aviso para não atacá-lo novamente. Depois disso, Satots explica que eles só precisam segui-lo novamente para chegar à segunda parte do exame Hunter, passando pelo Pantanal Milce e tentando não morrer. Com isso, todos começaram a correr rapidamente atrás de Satots em sua direção, mas Jason ficou perto de Hisoka, pois queria pegar seu Nen o mais rápido possível. No Pantanal Milce, enquanto todos estavam fora, Hisoka e Jason estavam finalmente sozinhos quando Hisoka perguntou a Jason com positivo, enquanto seu punho estava cheio de Nen. Você tem certeza de que quer ir em frente com esse garoto? Você poderia ter muito pelo que viver em sua pressa por poder. Foi quando Jason falou confiantemente enquanto dizia a Hisoka com uma expressão sorridente. Vamos, Hisoka, faça a iniciação, nós? Foi quando Hisoka deu um soco no rosto de Jason como para começar o estilo de iniciação na Arena do Céu, feito com todas as pessoas na torre. Faça seu Nen despertar a força. A iniciação é alcançada forçando os nodos de aura a se abrirem por meio de um influxo de aura. Apesar de ser muito mais rápido, esse método é tipicamente desaprovado pelos instrutores nem devido ao perigo que representa para o aluno se o usuário for inexperiente ou tiver intenção maliciosa, e não é considerado um método de ensino padrão. É chamado de ataque para transmitir o tabu que existe sobre ele, pois não usuários que despertam dessa forma sem ter recebido uma quantidade adequada de treinamento podem sofrer danos no processo ou sofrer de exaustão por um longo tempo, devido à incapacidade de controlar o vazamento de aura em todos os casos, exceto nos mais raros. Hisoka viu que Jason foi lançado voando para uma árvore enquanto ele colidia com ela formando uma pequena cratera do impacto enquanto ele o observava com choque em seu rosto enquanto ele pensava consigo mesmo, o quê? Eu sei que sua aura para nem despertou, mas... essa quantidade que ele está liberando é a quantidade de um mestre potencializador da capacidade de Nen, e a válvula de sua aura dele não está parando. Fiel ao que Hisoka estava observando, o soco cheio de Nen tinha a intenção de desbloquear os nós de aura de Jason, pois eles são necessários para liberar aura. Aura é a energia vital produzida por todos os corpos vivos vitais para a sobrevivência no mundo Hunter vs Hunter. Aura de todas as partes do corpo tem uma tendência a fluir juntas, produzindo uma massa de energia. Isso acontece sem a consciência do indivíduo, normalmente resultando em um vazamento lento de aura escapando continuamente do corpo e surgindo para cima e para fora do topo da cabeça. Os poros ou pontos no corpo de onde a aura flui são chamados de nós de aura. Em condições normais, a aura vaza constantemente sem consequências extremamente prejudiciais. No entanto, se alguém cujos nós de aura estão totalmente abertos não tentar fechá-los ou controlar o fluxo de sua aura, logo ficará tão fatigado que não conseguirá ficar de pé ou até mesmo perderá a consciência. Ferimentos graves como mutilações podem interromper o fluxo de aura na parte do corpo afetada e até mesmo pará-lo completamente. Controlar os nodos de aura é o primeiro passo para se tornar um usuário Nen. A aura pode ser vista somente após os nodos de aura nos olhos serem abertos. Pessoas que não treinaram em Nen vazarão aura similar ao vapor de água de uma chaleira. No entanto, indivíduos sensíveis podem sentir sua presença sem estarem cientes de sua existência. Foi descrito como uma sensação de um fluido quente e viscoso em repouso, enquanto auras poderosas e refinadas produzem uma sensação que parece agulhas furando a pele. Aura hostil gera sensações extremamente desagradáveis, que podem fazer com que o não-usuário pare em seus caminhos e seja incapaz de andar em direção à fonte como se uma parede tivesse sido erguida na frente dele. Como todo ser vivo emite aura subconscientemente. Aprender a sentir aura é uma habilidade útil para aqueles que rastreiam coisas vivas ou caçam coisas não vivas infundidas com aura. Um usuário experiente de Nen pode julgar a localização e a força relativa de seus oponentes lendo a saída de sua aura.
Por outro lado, usuários habilidosos de NEM também podem regular o fluxo de sua aura para que pareçam iniciantes ou indivíduos comuns. Usuários normais de NEM liberavam uma pequena quantidade com base no talento e potencial do indivíduo, mas o que Hisoka viu foi Jason NEM sendo extremamente potente, como se não tivesse fim. Embora todos os seres vivos possuam aura e todos os humanos, assim como possivelmente seres de outras espécies, possam dominar NEM, alguns se destacam em seu uso mais do que outros. O que exatamente influencia no potencial é, na maior parte, um mistério, mas parece ser predominantemente um fator congênito, já que estimativas estatísticas sobre sua raridade podem ser feitas e evidências apontam contra sua mudança durante a vida de alguém. A rubrica de potencial ou talento envolve tanto o grau máximo de maestria que alguém pode alcançar quanto a velocidade de seu aprendizado, que parecem ser diretamente proporcionais. Quanto mais rápido alguém aprende, maior é seu limite máximo. É importante observar que a taxa de aprendizagem pode ter vários significados, pois as circunstâncias do crescimento de uma pessoa também podem se combinar com seu talento para facilitar o aprendizado, destacando ainda mais que a taxa de progressão não deve ser tomada como um indicador perfeitamente transparente do potencial máximo de uma pessoa, embora, em geral, possa ser considerada bastante confiável. É claro que o potencial por si só não garante que alguém se tornará um poderoso usuário de NEM, sendo o regime de treinamento fundamental nesse sentido. Mas neste caso, Jason já estava acima dos meios humanos normais graças ao seu talento imersivo em todas as coisas que os humanos já poderiam ter feito no mundo de Danganronpa. Combine seus talentos com a peculiaridade One for All que pode dar ao usuário a possibilidade de crescimento potencial infinito. O talento e o potencial de Jason já eram altos antes. Agora que Hisoka estava vendo tudo depois de desbloquear Jason NEM, ele viu a grande abundância de aura sendo liberada enquanto olhava para Jason com claro choque. Oh meu Deus, isso foi completamente inesperado, visto que uma grande quantidade de aura estava sendo liberada. O potencial e o talento que ele exerce devem ser muito imensos para fazer com que tanto seja liberado. Se for esse o caso, então qual será exatamente sua taxa de crescimento se ele sobreviver? Assim como Hisoka estava pensando sobre isso, Jason começou a sair da árvore enquanto esfregava o rosto por causa da lesma repentina no rosto. Mas foi quando ele percebeu sua aura de seu NEM sendo liberada enquanto ele vê tudo isso ao focar o NEM em seus olhos enquanto ele o vê escapando, mas também alguns sendo absorvidos. Os que estavam sendo absorvidos eram de sua peculiaridade, absorção de energia, pois ele começou a absorver a energia desconhecida em seu corpo, enquanto a peculiaridade e a adaptação ajudou Jason a se ajustar ao seu NEM no progresso. Mas como Hisoka não sabia dessa parte, ele simplesmente assumiu que Jason estava pegando por instinto, já que todo o excesso de aura de seus nós de aura estava sendo liberado. Jason finalmente percebeu que começou a acomodar seu corpo usando o One for All para controlar o fluxo de seus nós de aura recentemente despertados, já que ele começou a controlá-los como se fosse parte de seu corpo, rapidamente percebendo que sua aura estava contida. Hisoka ficou perplexo ao olhar para Jason enquanto ele conseguia obter tanta aura comparável a um mestre potencializador ou menos capacidade de aura apenas, desbloqueando seu NEM recentemente. A ideia apenas o deixou perplexo, pois essa foi a primeira coisa que aconteceu com ele. No entanto, isso não o dissuadiu, pois ele estava praticamente certo de que seu futuro investimento seria apenas tirar diamantes das pedras. Jason, por outro lado, estava olhando para seu corpo com claro choque sobre como seu corpo conseguiu corretamente colocar os nós da aura sob seu controle enquanto ele sorria maliciosamente com isso. A nova sensação de poder era como ser banhado por alguma força fortalecendo seus músculos, sangue, células e mais, o que o deixou muito animado. A Alter Ego logo fez seu relatório a ele com um choque recém-descoberto de sua parte enquanto ela começou a falar enquanto analisava corretamente seu corpo. Senhor, eu fiz uma biovarredura em seu corpo e ele se adaptou completamente à sua nova fonte de poder. Nem é um poder muito assustador agora que você ganhou as funções para produzi-lo. Jason, por sua vez, estava observando a cor clara da aura branca enquanto falava com Alter Ego em sua cabeça enquanto falava com ela em um tom curioso. Concordo com você nisso, Alter Ego. Este nem é extremamente versátil, mais do que minhas peculiaridades de My Hero Academia. Mas ao mesmo tempo estou feliz por ter outra função corporal, como os nodos de aura em meu corpo, pois os poros ou pontos no corpo dos quais a aura flui são usados para liberar aura. Eu me pergunto se eu treinar meu One for All, posso praticamente produzir uma quantidade infinita de aura no futuro? Pensando nisso, um arrepio percorreu sua espinha ao pensar nessa possibilidade, mas por outro lado, seria preciso pensar muito para realizá-la, ou se era possível ou não. Enquanto Jason olhava para a expressão chocada em seu rosto, ele começou a se mover rapidamente para longe dele enquanto ia alcançar o examinador. Obrigado pela ajuda. Hisoka não teria conseguido sem você. Vejo você mais tarde no final do exame, tome cuidado. Hisoka, por sua vez, apenas olhou para Jason com diversão clara estampada em seu rosto enquanto falava consigo mesmo em um tom estranho. Bem, isso aconteceu agora mesmo. Acho que acabei de ajudar a dar à luz um novo usuário de NEM. Um extremamente novo, mas poderoso. Eu me pergunto o que sua habilidade Atsu se tornará com sua aura monstruosa. Só os pensamentos me excitam. Mal posso esperar. Durante esta parte do exame de caçador, Jason fez o melhor que pôde para passar por toda a aprovação, mesmo na mais densa neblina, com suas peculiaridades buscar e escanear, pois ele consegue localizar facilmente o examinador. Jason também sentiu que os outros participantes estavam sendo mortos pelas feras mágicas que viviam no pântano Milce. Ele não se preocupou em salvá-los, pois todos sabiam muito bem que a morte fazia parte do exame e Alex não queria revelar todo o seu poder, a menos que fosse necessário. Ignorando a parte em que Hisoka lutou contra Gon e os outros,
Jason finalmente chegou para ser o primeiro a chegar na segunda parte do exame que mostra um prédio guardado com paredes e fica um pouco surpreso ao ouvir Satots falar com ele. Meu participante 403, você certamente seguiu minhas instruções, então parabéns por me seguir, mas espero que você se saia bem na sua próxima parte. Embora eu esteja de parabéns por desbloquear seu NEM. Jason parece um pouco surpreso, mas responde gentilmente. Oh, muito obrigado, Satots. Só fiquei um pouco surpreso que o meu fosse tão grande, honestamente. Satots acena com a cabeça e diz com um tom indiferente, mas também um aviso. Claro, 403, certifique-se de não dar nem a mais ninguém. Ou então você será reprovado automaticamente. Parece que os outros começaram a chegar. Jason, por sua vez, engoliu em seco, pois estava muito perto de perder seu cartão literal de sair da prisão assim, mas se acalmou para o que viria, ok. Isso foi por pouco, já que toda essa coisa do NEM é supostamente um segredo e mal visto, mas eu consegui de alguma forma. Mas agora vem o segundo exame, a parte da comida. Espero fazer um bom sushi para apaziguar o caçador gourmet usando meu talento como a cozinheiro supremo. Capítulo 44. Ponto de vista de Jason. Isso foi muito perto com Satots ali. Foi quando ouvi a alter ego me responder em tom de repreensão. Senhor, por favor, tenha em mente que apesar de obter seu NEM, é considerado desaprovado usar uma iniciação e tenha em mente que informações fáceis de obter são secretas aqui. Soltando um suspiro de alívio, respondi ao meu simpático alter ego em tom de desculpas enquanto falava com ela em minha cabeça. Sim, desculpe por isso. Eu ainda continuo esquecendo que informações fáceis no meu mundo são fáceis de aprender, enquanto aqui são secretas. Com isso encerrada a conversa entre nós, mantive meus olhos no grupo Gon sutilmente enquanto o resto dos caras estavam aqui e olhando para o estado de Leoril. Ele parecia espancado, mas estava bem, tudo estava seguindo conforme o roteiro. Voltando minha atenção para os portões, viu-se abrindo do prédio à minha frente para revelar os próximos 2 membros dos examinadores. Vejo que o grandão é Buara, uma figura corpulenta com uma grande barriga e um apetite ainda maior. Ele é capaz de consumir grandes quantidades de comida, mais do que seu peso corporal. Ele veste uma camisa amarela e calças verdes. A que está sentada no sofá é a segunda examinadora Menchi. Ela tem um corpo fisicamente apto que lhe permite procurar por comidas únicas e experiências culinárias, muitas vezes em lugares perigosos. Ela amarra a parte de trás do cabelo em 5 nós superiores e usa um top de biquíni com uma blusa de malha por cima, junto com shorts jeans Daisy Duke. Olho para ela pronta para o próximo passo do exame. Escuto-os depois que se apresentam. Portanto, o tema do segundo teste será cozinhar. Nós dois somos excelentes cozinheiros gourmet. Portanto, sua missão será satisfazer nossos apetites cozinhando uma refeição para nós. Olho para todos surpresos com o que está sendo preparado e ouço os examinadores dizendo que precisamos combinar o que eles querem em seus pratos. Caso contrário, se falharmos, seremos desclassificados se não conseguirmos fazer a refeição que eles querem. Todos estavam nervosos sobre o que fazer, mas se acalmaram depois de ouvir o que é a refeição de Buara enquanto ele sorri para todos batendo em sua barriga. Para mim, será porco assado. É o que eu mais gosto. Não importa que tipo de parque seja, contanto que você persiga em bosques de bisca, ok. Que comece a segunda rodada. Depois desse anúncio, eu simplesmente desapareci usando minha peculiaridade, overclock imediatamente, completamente despercebido, procurando o porco na floresta bisca. Tentei procurá-los usando minha pesquisar, procurando o porco. Depois de uma rápida busca, vejo o grande porco do toco. Vejo um deles avançando direto para mim. Sorriu para o pobre porquinho. Quando o porco tentou me atacar com seu toco de chifre, pulei bem acima de sua testa, apenas dei um soco na cabeça dele com força suficiente para penetrar seu crânio. Então vi os olhos do porco formarem um X enquanto eu ria um pouco, hehe. Acho que este é um mundo de anime, afinal, já que os olhos deles desbotariam e não se tornariam X. Mas onde diabos está a lógica por trás disso na realidade? Bem, é hora de voltar. Trago o porco de volta, colocando na minha única mão que carreguei de volta ao prédio, surpreendendo a todos com a rapidez com que comecei a cozinhar. Usei apenas 75% do porco, enquanto guardei 25% para comer. Menchi e Buara parecem um pouco surpresos por eu ter chegado aqui tão rápido, mas Menchi me questiona sobre os 25% restantes de carne enquanto eu cozinhava. Ei, participante 403, você vai usar toda a carne na sua comida porque parece que você está cozinhando um pouco da carne para si mesmo? Não olhei para eles, apenas respondi honestamente para ser envergonhado com ela sobre a comida com meu talento. Bem, eu estava apenas curioso sobre o gosto, já que um de vocês parece gostar muito, então pensei que poderia comer um pouco. Além disso, você nunca mencionou que tínhamos que usar tudo para servir você. Isso, e eu sou bastante confiante com habilidades na cozinha. Não demorou muito para convencer os dois, pois eles pareciam muito interessados em mim sobre o assunto de culinária. Era isso que eu queria que eles vissem para que eu pudesse ter uma chance melhor de ter sucesso com minha sorte. Só espero que não me morda no não. Chega de me criticar se o que aprendi no mundo de My Hero Academia é que não se deve levantar nenhuma bandeira. Embora a expressão no rosto de Buara mostrasse mais interesse na comida que eu estava cozinhando com alguns temperos aqui da floresta. Pedi ao alter ego para analisar as plantas e temperos na área para descobrir o que era similar e seguro para consumo humano. Sem mais tempo a perder, comecei a cozinhar, já que não assei o porco inteiro com um palito e o cozinhei em cima do fogo. Aproveitei o tempo para deixá-lo bonito e saboroso também com plantas e temperos. Assim que terminei de cozinhar e servi para Buara e Menchi, eles fizeram um sinal de positivo, me notificando que consegui cozinhar. Como se eu fosse reprovar nisso com meus talentos de cozinha suprema, mas para despertar o interesse deles em mim, peço que ajam como ignorantes enquanto eu como minha porção. Mãe, esta carne de porco aqui é realmente boa.
A pergunta rápida seria só para esta parte do exame ou há mais alguma coisa? Menchi me explica que há a próxima parte do exame, mas ela não conseguiu explicar até que os outros voltassem para reavaliar suas habilidades culinárias. Foi quando vi um deles clicar em um botão e do chão surgiram todas as mesas de cozinha com todos os utensílios e arroz dentro das gavetas para que eles pudessem ajudar a criar o sushi para a próxima parte do exame. Eu só consegui concordar com a decisão deles porque a primeira parte foi fácil. A segunda parte seria mais difícil para os outros, para mim não, porque eu sei onde isso vai dar. Esperei até que todos terminassem de cozinhar, como eu esperava do cânone. Restavam apenas 70 participantes. Menchi diz o que quer, estou avisando. Não será tão fácil comigo. Sou muito cautelosa quando se trata de sabor. Segunda rodada, fase 2. Aqui está meu pedido. Eu quero sushi. Assim que ela disse isso, eu saí do lugar silenciosamente. Tive muita sorte de ninguém ter notado meu desaparecimento e eles estavam distraídos o suficiente para ficar lá. Infelizmente, aquele ninja vai arruinar o plano de se proteger. Se ele não abrisse sua boca grande, ele teria sido o único a passar no exame Hunter. Para um ninja desses, isso é vergonhoso, mas usarei isso a meu favor. Geralmente penso coisas sobre como o enredo deve seguir daqui, mas a questão é que não há nada importante aqui, honestamente. Mas mesmo assim, quero saber algo muito importante aqui. Se eu mexer um pouco com o mundo, descarrilando-o, existe algo como armadura de enredo? Bem, há uma maneira de descobrir agora. É este teste simples. Eu vou rapidamente para um rio próximo. Assim que encontro um, vejo que havia alguns peixes por perto. Eu sorrio feliz sabendo que tive muita sorte de encontrar esses peixes. Peguei cada um deles e não deixei nenhum para ninguém pegar. Eu sei que esse teste vai falhar, mas eu quero pelo menos tentar passar só para ver se consigo passar. Se não, foi divertido tentar pelo menos. Mas também conduz a um teste sobre como eu mexo com o enredo para ver se existe armadura de enredo. Uma maneira de descobrir. Procurando pela floresta na área, consegui encontrar alguns peixes. Peguei um punhado deles e também obtive mais algumas plantas do rio, bem como outros materiais orgânicos ao redor do local. Antes de partir, pretendo garantir que obterei a licença primeiro, fornecendo as coisas necessárias, pois usei a peculiaridade, força da água, para assustar os peixes e garantir que serei o único a me formar. Por mais injusto que isso possa ser para os outros, mas no mundo Hunter vs Hunter a importância toda não gira em torno de Gon e seu alegre bando de amigos. Ela ainda girará em torno de certos eventos, mesmo sem que certos eventos aconteçam como planejado. Mas isso também serve para confirmar que se eu fizer mudanças drásticas como essa, a armadura do enredo existirá ou ela irá desviar para um caminho desconhecido. Essa questão é por esse motivo que eu gostaria de saber se o enredo existe ou não neste mundo, e se existir, posso usar a armadura do enredo em meu benefício. Quantos mundos de anime ou jogo são assim, pois seguem o enredo de uma história enquanto eu mostro a alguém de fora da visão deles que há mais do que aparenta na cena. Usando esse método, posso encontrar itens ou pessoas mais poderosos ou usar que podem me ajudar no futuro, mas isso depende se a armadura do enredo existe ou não. Enquanto eu obtive os ingredientes, vejo que todos ainda estavam ocupados tentando pensar o que diabos é sushi. Hora de fazer meu pequeno truque, pois falei alto o suficiente para todos ouvirem enquanto eu falava agindo em tom ignorante. Ei, pessoal, se vocês têm problemas para fazer sushi, então o ingrediente principal é carne de peixe? É muito básico, afinal. Não muito, apenas um pouco de arroz, frutos do mar e molho, honestamente. Ouvindo que todos morderam a isca, eles rapidamente passaram por mim para pegar seus peixes. Enquanto a maioria deles passava por mim enquanto eu casualmente ia em direção aos gourmet caçadores enquanto eu fazia algumas perguntas a eles com licença Menchi e Buara. Vocês podem me dizer se esses ingredientes são adequados para consumo na preparação de sushi? Eu não quero matá-los acidentalmente se eu envenenar a comida que eu crio, pois não tenho certeza de quais dessas plantas são venenosas ou podem ser usadas para cozinhar. Para minha surpresa, eles balançaram a cabeça em concordância enquanto me davam algumas dicas sobre qual seria usado corretamente e qual tinha um sabor único. Mas foi quando Menchi fez uma pergunta em troca com confusão. Ok, então 403, já que respondemos sua pergunta, espero que você possa responder a nossa em troca? Por que dar essas informações aos outros concorrentes no exame? Ah, imaginei que eles queriam algo em troca se eu pedisse informações sobre as plantas deste lugar, então concordei com um sorriso inocente enquanto falava. Ah, isso é muito fácil, honestamente, porque a maioria das pessoas aqui parece não saber cozinhar. Na melhor das hipóteses, compare minha culinária com a de todos aqui, você provavelmente os eliminará por comida insatisfatória que eles fazem. Enquanto eu sei que posso passar no exame se todos forem reprovados, certo? Menchi, por sua vez, apenas sorriu para mim por pensar tanto à frente, mas isso foi mais pelo enredo da história que me deu a vantagem do conhecimento aqui. Mas eles não precisam saber disso. Foi quando senti um braço em volta do meu pescoço enquanto Hisoka me dava um olhar satisfeito enquanto me perguntava em um tom não tão gentil, mas bem, então amigo, que tal você ajudar seu bom e velho amigo Hisoka? Quero dizer, não há regra que nos diga que podemos sabotar os outros ou ajudá-los, certo? Porra, agora vem a má sorte. Olhando para os dois caçadores, eles acenam timidamente para mim enquanto eu suspirava enquanto falava com Hisoka, suspiro. Tudo bem então, amigo. Eu vou te ajudar a cozinhar sushi direito então. Mas em troca, eu gostaria de saber a localização da Arena dos Céus para que eu possa praticar meu nem lá. Antes que ele pudesse nos responder, ambos ouviram a outra decepção quando peguei todos os peixes nas partes de entrada anteriores da área. Que diabos, onde estão os peixes? Droga, vamos procurar em outro lugar. Não quero falhar por causa disso. Hisoka vê que o resto deles vai ter dificuldade em procurá-los porque eu peguei os bons enquanto assustava os outros peixes enquanto ele
ele falava. Considerando que você já assustou os peixes, então claro que não me importo em lhe dar a informação em troca. Espero que você não se importe se eu compartilhar com os outros. Dando de ombros, não é como se eu tivesse escolha e ao compartilhar, estou assumindo que será o irmão de Killua. É melhor não ter um assassino nem experiente na minha lista de inimigos em crescimento. Tenho que ter certeza de manter minhas habilidades escondidas, pois é muito cedo para eu usar minhas peculiaridades aqui, pois isso me entregaria. Bem, a menos que você tenha que ser um caçador de cérebros realmente inteligente ou um dos protagonistas secundários ou principais. Foi quando senti um puxão do outro lado quando vi Kurapika me encarando e logo sorriu enquanto estava sozinho enquanto olhava para mim, entendo. Você apenas enganou os outros para ir na frente. Que tal você me contar também e em troca, eu não conto aos outros que você o sabotou. Afinal, não há nenhuma regra dizendo que temos que atacar os outros ou fazê-los falhar, correto? Olhando para Hisoka, ele pareceu entretido enquanto deixava todo o evento acontecer enquanto ria da minha situação agora. Ótimo. Eu odeio muito a minha sorte. Capítulo 45. Ponto de vista terceira pessoa. Enquanto isso, o resto dos participantes ainda estava procurando os ingredientes que Jason os atraiu para sua caçada para pegar seus peixes. Enquanto Jason estava ocupado ensinando Kurapika e Hisoka a cozinhar sushi corretamente, pois ele conseguiu torná-lo único, graças às informações dos examinadores. Enquanto Jason estava ocupado ensinando-os a cozinhar, Hisoka perguntou a uma das últimas pessoas inteligentes na área enquanto olhava para o homem com agulhas na cabeça. Ei, amigo, se você quer passar no exame, vem aqui para fazer isso facilmente. Jason continuou a mostrar aos dois como cozinhar sushi, pois ele só conseguia xingar em sua cabeça enquanto falava consigo mesmo em sua cabeça. Foda-se Hisoka. Não, foda-se você trazer um maldito manipulador assassino Zodiac aqui. Eu odeio minha sorte. O candidato assassino disfarçado número 301 Illumi Zodiac veio enquanto batia os dentes se inclinando, assim como Jason felizmente, entregando-lhe alguns peixes para ele usar. Jason fez isso para não ganhar vantagem sobre alguns inimigos tão cedo no mundo. Menchi viu isso, mas não fez nada, pois estava entretida com a situação do candidato 403, que estava ajudando os outros candidatos 44, 301 e 405, mas pelo menos ela não teve que provar nenhuma comida ruim ao ver Jason dando a eles diferentes maneiras de cozinhar. Buara pergunta a Menchi sobre o que Jason estava fazendo enquanto ele ri da cena de seu rosto chorando de lágrimas. Hehehe. Aquele candidato 403 certamente sabe como trazer o tipo errado de pessoa, você não acha, Menchi? Qual é sua opinião sobre o candidato 403 ajudá-los a dar a eles maneiras diferentes de preparar seus pratos? Menchi balança a cabeça negativamente. Ela responde a Buara com um sorriso e também olhando para Jason enquanto lambe os lábios um pouco enquanto balança a cabeça em aprovação. Eu não me importo como o trabalho é feito, Buara, contanto que eles concluam meu objetivo e o candidato 403 seja bonito para sua tenra idade. Ensinando-os a preparar diferentes formas de sushi e dando-lhes dicas sobre como ter sucesso. Ou então os candidatos 44, 301 ou 405 contam a verdade, então 403 enfrentará a ira do outro candidato. Uma pequena risada escapou de sua boca enquanto ela prossegue falando mais sobre a premeditação de Jason e os passos necessários para planejar, haha. A maneira como ele orquestrou e fez os outros tropeçarem é o que é necessário para ser caçadores, mas tudo depende se eles sabem cozinhar. Eu me pergunto como ele sabia, ou é sorte cega? Bem, não importa se até os outros não sabiam cozinhar, então eles não serão bons caçadores, certo, Buara? Buara assentiu com a cabeça enquanto ficava em silêncio observando tudo que o candidato 403 estava fazendo. Afinal, ele também fez o exame Hunter, então o que acontece? Simplesmente acontece, nada na vida é justo. Tudo depende de suas habilidades e sorte. O que quer que aconteça no final do dia acontece. Jason estava ajudando-os a serem criativos em seus pratos, já que fazer o mesmo prato que os outros não aumentaria suas chances de passar no exame, assim como usar os mesmos ingredientes, já que ele sabe que eles precisam ser criativos com o examinador para passar. Os minutos se transformaram em horas, pois os candidatos estavam tendo dificuldade em encontrar os ingredientes, enquanto Jason ensinava Hisoka, Kurapika e o candidato 301, enquanto eles continuavam a cozinhar e a provar a comida para determinar se ela era boa o suficiente para o examinador. Quando os quatro finalmente terminaram de preparar o sushi, Jason foi o primeiro a chegar até o examinador e entregar-lhe seu prato de sushi, composto de Filadélfia com um pouco de molho de soja criado a partir de plantas e especiarias ao lado. Menchi parece um pouco interessada no prato, ela experimenta o Filadélfia e lhe dá tempo para apreciá-lo a cada mordida. Depois de mastigar sua comida enquanto saboreia o clima, Menchi diz sua opinião depois de comer o prato de Alex enquanto sorri para a comida preparada. Bem então, de comer seu prato de sushi também, tente ser diferente do original. Eu digo que você passa, já que você não tinha nenhum peixe do mar para fazê-lo e usou peixe fresco do rio em vez disso. Os temperos, bem como obter nossa sabedoria, bem como jogar de forma inteligente, livrando-se da concorrência, e renderam alguns pontos de brownie, fofinho. Jason, por sua vez, corou enquanto Menchi riu quando o próximo candidato começou a dar sua comida para ela. Hisoka traz seu prato de sushi, composto de nigiri sake, com o sushi em forma de peixe curvado sobre o arroz, acompanhado de um molho diferente. Ela provou o prato. Depois de comer o prato, ela olha para ele e pensa um pouco, então dá o resultado com uma expressão séria no rosto. Seu prato de sushi certamente era diferente. Eu diria que não era bom o suficiente, mas o molho que você usou era bom o suficiente para passar no candidato 44. Hisoka apenas sorriu para passar também. O mesmo acontece com o resto dos outros candidatos 301, e Kurapika conseguiu passar no exame, pois seus pratos são comidos por Menchi para serem testados.
seus diferentes usos para criar o prato, já que Menchi esperava que eles fossem criativos, já que ela não esperava que eles fossem mestres, mas usassem o ambiente e o conhecimento em sua culinária. Embora Jason os tenha ensinado a preparar sushi, foram eles que fizeram a comida de sua própria escolha, além de testarem a comida uns dos outros para garantir a segurança do consumo, o que rendeu alguns pontos extras aos caçadores. O tempo passou enquanto os outros candidatos finalmente chegaram ao local da segunda fase com peixes, com menos pessoas dessa vez, pois outras pessoas foram mortas pelos animais na floresta. Depois de um tempo, todos estavam exaustos de pegar seus ingredientes enquanto Kurapika saiu para tentar ajudar seus amigos. Hisoka, Illumi e Jason não o impediram, pois ficaram longe dos outros enquanto estavam separados uns dos outros. Quando Anzo, o primeiro dos outros candidatos, apresentou seu prato a Menchi e ela o experimentou. Ela respondeu a Anzo que não estava bom o suficiente e foi então que Anzo finalmente perdeu o controle de frustração. Anzo diz frustrado enquanto expressa uma cara de raiva enquanto grita com ela em um tom cansado de coletar os peixes. O quê? Arroz enrolado em forma para ser comido em uma mordida com uma camada de Hayford? Tudo isso é coberto por uma fina fatia de carne de peixe crua. Não é mais complicado do que isso. E você está me dizendo que há grandes diferenças no sabor dependendo de quem o faz? Como o idiota que Anzo era, ele deixou a informação escapar, mas Menchi expressou um tom indiferente enquanto lhe dizia. Você está dizendo que não é mais complicado do que isso? Grande diferença no sabor. Seu bando de idiotas ignorantes. Mesmo que vocês reproduzam o formato do sushi, vocês nunca conseguirão fazer um bom sushi. Ela olhou para as outras pessoas enquanto elas começavam a seguir o exemplo de Anzo como ovelhas, enquanto ela dizia para si mesma em voz baixa. Parece que o resto é como ovelhas sem saber o que fazer. Pelo menos eu tive uma boa refeição antes dessa bagunça de cozinhar suspiro. Assim, ela se sentou, pois era normal, pois outras pessoas começaram a fazer o mesmo, pois bagunçaram completamente o formulário. Jason viu que Gon, Killua e Leorio bagunçaram a comida enquanto a apresentavam a Menchi, enquanto Kurapika os avisava para testarem a comida um do outro. Mas graças à exaustão anterior durante a noite, eles estavam cansados demais para fazer qualquer coisa, mas achavam que era bom o suficiente. Jason sorriu com isso porque isso também fazia parte de seu plano para garantir que eles estivessem exaustos para fazer qualquer coisa. Hisoka, por sua vez, riu enquanto comentava o plano de Jason alto o suficiente para Illumi ouvir. Hahaha, foi uma brincadeira bem maldosa que você fez com os outros. Você fez com que eles fossem desqualificados neste exame? Você é um bastardo bem frio, certo? Jason, por sua vez, apenas sorriu para isso enquanto respondia a Hisoka com uma leve diversão estampada em seu rosto. Não tenho ideia do que você quer dizer, Hisoka? Quero dizer, se eles tiveram tanto trabalho para encontrar peixes e não sabem aprender algo básico como cozinhar, eles poderiam se tornar caçadores? Eu só quero sentir que examiná-los é tudo. Hisoka, por sua vez, apenas riu disso enquanto Illumi ignorou a situação dos dois. Embora estivesse um pouco interessado no plano de Jason e desejasse ter pensado nisso antes para arruinar as chances de seu irmãozinho se tornar um caçador. Depois disso, todos estavam fazendo o melhor que podiam para cozinhar seu tipo de sushi, com muitas tentativas frustradas, incluindo Gon, Leorio e Killua, que estavam ocupados preparando seus pratos de sushi, querendo apressar as coisas, ignorando as palavras de Kurapika sobre como fazê-lo corretamente. Assim que todos tiveram a chance de testar o sushi pronto, Menchi concluiu sua fase enquanto falava com todos em um tom determinado. Agora que dei a cada um de vocês uma chance para a segunda fase do exame, apenas 4 candidatos passaram este ano. Candidatos 44, 301, 403 e 405, como o resto de vocês, foram desqualificados. Espero que tentem novamente no próximo exame. No entanto, os outros candidatos argumentaram que este exame é injusto. Foi quando Buara disse a todos com sua voz clara e alta o suficiente para que ouvissem o que ele tinha a dizer. Vocês podem argumentar o quanto quiserem, candidatos. Mas este exame foi julgado de forma justa. Todos vocês se inscreveram para isso, pois tudo pode acontecer no exame Hunter. Infelizmente parece que vocês falharam por falta de conhecimento, então vocês só podem se culpar por falharem. Satoshi estava observando a área de longe, pois viu tudo sendo examinado de forma justa, enquanto falava consigo mesmo, colocando o telefone perto dele. Acho que tudo está indo de acordo com o exame. Tudo foi feito de forma justa e, portanto, 4 passam enquanto o outro é desclassificado. Acho que devo ligar para os presidentes para que ele recolha todos. Diferentemente do original, onde Satoshi chama os presidentes se Menchi desqualificasse todos por não cozinharem direito porque ela perdeu a paciência. Ele teria chamado os presidentes se tudo tivesse ocorrido como planejado, mas aqui é diferente. Já que Jason mexeu com a trama original ao garantir que os peixes fugissem da entrada da floresta e também impressionar os 2 caçadores no processo. Buara concordou em acabar com tudo aqui, já que Menchi não perdeu a calma e comeu uma boa comida antes de lidar com os outros, julgando-os de forma justa. Satoshi ligou para os presidentes da Associação Hunter para falar sobre o exame ter acabado na segunda fase com apenas 4 pessoas passando, já que o resto falhou. O presidente, querendo tirar um tempo de folga, decidiu vir pessoalmente para dar uma carona para casa aos outros candidatos enquanto levava os 4 para explicar as regras de ser um caçador. Enquanto isso, os outros participantes estavam bravos e o participante 255 estava bravo dizendo a Buara e Menchi. Eu vim aqui não para me tornar um gourmet, mas um caçador. Um caçador do preto, devo acrescentar.
eu quero refazer isso. Jason estreita os olhos para o idiota pensando consigo mesmo em um tom de repreensão enquanto balança a cabeça em decepção. Idiota, você teve a chance de fazer o exame. O único culpado é você mesmo se não veio preparado, já que o exame de caçador muda toda vez. Você só pode se culpar por não se preparar para o que precisa ser feito. Depois disso, o participante 255 foi simplesmente atingido pela mão de Buara que o fez voar. Enquanto Menchi começa a explicar o básico do que uma pessoa precisa para ser um caçador, aprendendo e treinando no assunto de que precisa, todos ouviram uma voz do céu. Jason sorri finalmente sabendo que o velho monstro finalmente chegou aqui. Essa é uma explicação. Mas justifica tamanha severidade neste caso? Depois que o velho caiu do dirigível no chão, ele estava pousando de pé. Jason ficou feliz em ver um dos personagens poderosos de Hunter vs Hunter, Isaac Netero. Netero começa a explicar a razão pela qual ele apareceu enquanto os dois caçadores gourmet se levantavam prontamente ao comando enquanto ele falava. Sobre a habilidade deles de assumir desafios em um domínio que eles não conhecem, vocês, candidatos, só podem culpar a si mesmos. No exame Hunter, tudo pode acontecer, tudo depende se você consegue lidar com isso ou não. Agora, Menchi, você acredita que fez o exame de forma justa? Menchi apenas fica ali antes de finalmente responder resolutamente a sua resposta enquanto olha para os outros candidatos sem vacilar enquanto fala, não. Eu fiz meu trabalho como examinadora de forma justa e justa. A maioria dos candidatos aqui demonstrou cozinhar, mesmo sabendo os ingredientes de antemão de fontes externas. Enquanto ela diz isso, ela olha para Anzo com desdém enquanto fala, fazendo Saitama querer estremecer ao vê-la. No entanto, eles falharam em realmente cozinhar a comida com criatividade ou pedir ajuda para cozinhar, já que o requerente 294 disse os passos. Mas já falharam, pois outro requerente já fez o prato do mesmo tipo que o requerente 403 com algum uso criativo para seus temperos, bem como usando tudo que estava à mão dentro da floresta para fazer a comida com sabor. Netero observa a expressão dela enquanto ele concorda com isso enquanto olha para o resto que falhou com expressões cheias de horror enquanto ele fala suas palavras, entendo. Nesse caso, este exame Hunter está encerrado por este ano. Embora tenhamos 4 pessoas conosco, é preciso mais do que o poder para ser um caçador, eles precisam ser habilidosos e também ter sorte para fazer o trabalho. Agora então. Com isso, ele aponta o polegar para as 2 aeronaves enquanto diz aos outros candidatos com um sorriso brilhante no rosto. Agora, todos que falharam, por favor, saiam agora para a aeronave para a qual estou apontando. E para os 4 que passarem, vocês vão comigo até o último local do exame para explicar adequadamente seus papéis como caçadores. Jason estava olhando para tudo com um rosto calmo, mas por dentro ele estava surpreso com uma coisa, enquanto pensava consigo mesmo enquanto suava um pouco. Então não há armadura de enredo neste mundo ou em outros, se for esse o caso. Apenas conjuntos estranhos de sorte e cursos estranhos. Preciso experimentar mais para ter certeza, mas por enquanto, embora isso confirme que o termo armadura de enredo não existe, ou pelo menos até certo ponto. Mas eu não pensei que sairia pela culatra. Bem, lá se vai meu conhecimento do enredo pelo ralo. Capítulo 46. Ponto de vista terceira pessoa. Todos os participantes do exame de caçador que agora eram caçadores oficiais entraram na aeronave seguindo Netero, enquanto os outros candidatos só tinham expressões de desespero, pois agora eram forçados a sair com a humilhação de não saber cozinhar. Leoriu ficou deprimido com a notícia, mas tentará novamente para aqueles no futuro que ele quer se tornar um médico para ajudar a todos de graça no futuro. Killua sendo ele mesmo apenas suspirou com a perda com sua chance de obter uma licença de caçador, mas logo não se importou por causa de sua personalidade natural forçada de desistir muito facilmente. Gon, por outro lado, apenas ficou ali, tremendo com todo o conjunto de eventos acontecendo diante dele. Ele deveria ter passado no exame de caçador, deveria seguir seu pai, e deveria rastreá-lo, bem como seguir seu exemplo de se tornar um caçador em tenra idade. Mas agora ele estava ali confuso e perdido, sem saber o que fazer a seguir. Leoriu, o amigo de Gon, suspirou preocupado enquanto dava um tapinha em seu ombro enquanto Gon permanecia ali parado em choque enquanto respondia a ele. Gon, não se preocupe. Você tem que fazer o exame na próxima vez. Vamos parabenizar Kurapika antes de irmos. Vamos, amiguinho. Gon, por sua vez, apenas assentiu para parabenizar Kurapika enquanto Killua o seguiu até que eles se separassem em sua aeronave de volta à cidade de Zaban. Jason, por sua vez, apenas observou toda a cena com Hisoka, com sinais da intriga do que estavam testemunhando. Hisoka, por sua vez, franze a testa, mas olha para Jason enquanto pensa consigo mesmo em um tom brincalhão. Suspiro. Aqui eu pensei que brincaria com Gon quando ele amadurecesse. Acho que terei que esperar por ele. Ele, no entanto, mexendo com todos para garantir seus objetivos com seu talento e potencial pode valer a pena a perda de uma muda. O próprio talento e potencial de Gon empalidecem para ele. Jason, por sua vez, está honestamente surpreso que não havia muita armadura na área. Então isso significava uma coisa, pois seus pensamentos se amassaram um pouco. Droga! Se a armadura de enredo não existe, isso não significa que os mundos com outros personagens teriam escalas de poder diferentes? Como quando o Crocodile de One Piece lutou contra a Barba Branca, isso significa que essa versão tem aqui com sua experiência. Assim que Jason começa essa linha de pensamento, ele se lembra de como All for One reagiu a ele, pois fazia muito mais sentido do que a versão original. E aquela luta com All for One controlando Nines, no mundo de My Hero Academia na época parecia que ele era mais cuidadoso com suas ações.
bem como extremamente preparado para minha captura também. É possível que o poder e a experiência de personagens duradouros mudariam a maneira como eles agem em comparação com seus equivalentes da mídia, tornando-os mais inteligentes com suas ações até certo ponto? Balançando a cabeça, Jason não conseguiu dar uma resposta naquele momento, já que ele ainda é muito inexperiente para viajar e não consegue fazer nenhuma confirmação real. Pelo menos não agora. Netero então começou a falar com os outros 4 candidatos que passaram no exame com um sorriso atrevido enquanto dizia a eles: venham aqui, seus pirralhos. Temos que ir fazer com que vocês se formem neste exame com sua licença. Todos os 4 então começaram a ir em direção aos presidentes, bem como aos outros caçadores, enquanto os candidatos desqualificados eram mandados para casa. Ponto de vista de Jason. Ok, isso certamente é algo que eu nunca esperaria que existisse um enredo aqui, mas honestamente isso está mais próximo da realidade. Foi quando ouvi a alter ego falar através de mim enquanto ela falava, tão surpresa quanto eu estava enquanto ela falava, Senhor. Eu realmente teria pensado que essa chamada armadura de enredo existia pelo seu teste, mas eu não esperava que ela não fosse ativar de jeito nenhum. Nem Gon e Leoril não passará. Eu esperava que Netero os fizesse refazer com sua interferência, mas em vez disso, apenas 4 pessoas conseguiram. Concordando com o alter ego, respondi com um tom igual a ela, apenas ver e testar a cena inteira também me deixou perplexo, bem merda. Eu não esperava ver meu experimento ser ferrado assim e junto com meu conhecimento do enredo do mundo Hunter vs Hunter junto com ele. Alter ego assentiu com a cabeça dentro da minha pulseira enquanto ela desligava. Enquanto eu estava comendo uma montanha cheia de comida bem ao lado de Kurapika simplesmente comendo, Hisoka em outra mesa jogando cartas, e o assassino apenas parado sem fazer nada. Isso é tão estranho. Antes que eu pudesse continuar comendo, foi quando Kurapika começou a falar comigo enquanto comíamos, me surpreendendo. Pois pensei que ele me odiava por ter ferrado com seus amigos. Bem, então, candidato 403, havia uma razão para você mexer na segunda fase, fazendo os outros desqualificarem assim? Não guardarei rancor, a menos que seja justificável, é claro, ou então. Sim, seu maldito vingador emo de olhos vermelhos do Sharingan. Eu entendo o significado implícito o suficiente porque você está irritado, mas mantendo a calma ao mesmo tempo. Começando a explicar a ele enquanto aprecio minha refeição no progresso, enquanto falo em um tom neutro enquanto minha mão segura meu queixo, simples. Eu fiz isso para que eu possa ganhar a licença de caçador, bem como ter certeza de que tenho as melhores chances de ganhar para me tornar um caçador. Não havia nenhuma regra determinando sabotá-los na segunda fase, então eu não quebrei nenhuma regra. Kurapika parece não gostar dessa resposta, mas continuei falando enquanto comia minha comida, ainda assim, eu fiz isso apenas para obter a licença, mas em troca, eu acidentalmente salvei a vida desses caras. No exame Hunter assim, eles poderiam ter perdido suas vidas na próxima fase. Quem pode dizer que minhas ações foram justas ou não no final? Parece que isso calou Kurapika enquanto ele pensava mais cuidadosamente sobre isso enquanto ele finalmente me respondia em um tom neutro. Isso é verdade. E eu me importo com meus amigos, então talvez tenha sido melhor eles falharem. Eles estavam cansados demais para me ouvir procurando peixes e Gon ajudando os outros que perderam a noção do tempo. Pelo menos eu não terei que me preocupar muito com eles como um caçador agora, mas vergonha para Gon. Desejo a ele boa sorte na próxima vez. Sim, da próxima vez ele pode estar melhor para o encontro com o segundo exame e procurando por seu bastardo de pai. Embora eu não saiba muito sobre Jin, é melhor ficar longe daquele cara por enquanto. Com isso, comecei a repensar todas as coisas necessárias para o Nen no futuro, juntamente com alguns passos que valem para cada técnica. Lembrando que meu conhecimento dos princípios nem deve ser como segue dos 4 princípios maiores são Ten, Zetsu, Ren e Yatsu. Essas 4 técnicas são usadas para todo usuário nem experiente. Eles usam Ten até mesmo durante o sono. 10. Envelopado, mortalhas, é o processo de manter os nós da aura abertos, mas também de fazer a aura fluir através e ao redor do corpo, em vez de para longe dele. Uma vez mantido, ele cria uma mortalha ao redor do usuário que parece estar em uma aura fluida, morna e viscosa. A defesa mais básica do Ten é contra ataques emocionais do Nen, e ele também oferece proteção limitada contra ataques físicos, mas quase nenhuma quando esses ataques são reforçados com aura. Outra boa dica é que depois que você aprender o Ten, a técnica nunca mais sairá da sua memória, então ela deve ser útil para mim. Zetsu suprimir, anular, permite que o usuário nem interrompa todo o fluxo de auras como um interruptor de desligamento que por sua vez, torna a presença do usuário nem muito mais difícil ou até mesmo impossível de sentir, a menos que haja outro usuário nem para me ver. Há uma fraqueza no Zetsu, no entanto, já que preciso suprimir minha aura, ele oferece ao usuário nem um corpo indefeso contra qualquer ataque de aura. Até mesmo um ataque fraco aprimorado com nem pode causar danos enormes, mas em outras palavras, eles me machucariam se eu me envolvesse em nem. Como até mesmo a tênue proteção oferecida por Ten se foi, um usuário de Zetsu fica particularmente suscetível também a ataques emocionais hostis, fazendo com que sua mente se torne tão vulnerável quanto seu corpo. Hehehe. Isso significa que as pessoas que não são usuárias de nem ficarão indefesas contra mim se não conseguirem nem chegar perto de mim ou se não tiverem força de vontade para lidar com a pressão do Nen. Refine melhorar, foca em produzir uma quantidade maior de aura do que tem, projetando-a para fora de forma explosiva. Pode-se até dizer que isso é o oposto de Ten. Essa técnica amplifica a força física e a durabilidade do usuário e fornece um grande conjunto de aura para quaisquer técnicas avançadas ou habilidades individuais que eles decidam usar, mas ao custo de aura.
Outra coisa a saber sobre REM é que ele permite que o usuário de NEM projete suas atenções hostis em direção aos outros, como por exemplo, sede de sangue. A emissão prolongada de REM malicioso pode induzir medo incontrolável naqueles que não conseguem usar NEM, paralisia e se comparado sem TEM, até mesmo a morte. Eu me pergunto como meus inimigos superarão esse poder, já que não tem como se defender dele. E o último dos 4 princípios principais é chamado de Atsu liberar, agir. É a expressão de NEM de alguém. Suas qualidades são influenciadas, mas não restritas, à categoria NEM natural do usuário de NEM, uma das 6 disponíveis. Algumas pessoas chamam isso de movimento especial ou habilidade NEM. Mas uma rápida atualização dos formulários avançados também será útil. Guia o Foco é uma aplicação avançada de REM pela qual um usuário de NEM concentra uma porção maior que o normal de sua aura em uma parte específica do corpo, mas aumenta a força dessa parte do corpo, mas deixa o resto do corpo mais vulnerável. Em ocultar, deve ser uma forma avançada de Zetsu usada para tornar a aura de alguém imperceptível, efetivamente ocultando-a. No entanto, diferentemente do Zetsu, e não interrompe o fluxo de aura do usuário. Em vez disso, ele o esconde, tornando impossível percebê-lo com qualquer um dos 5 sentidos ou percepção extrasensorial. Em Círculo, uma aplicação avançada de TEM e REM usando o REM, a aura geralmente envolve apenas uma pequena quantidade de espaço ao redor do corpo do usuário. É quando alguém estende seu REM para que sua aura se estenda mais do que o normal, então usa TEM ao mesmo tempo para conter e dar forma a essa aura, normalmente uma esfera. Mas no meu caso, entretanto, vendo que minha aura é anormal, como se eu tivesse aquela aura de Ki de Dragon Ball por todo lugar, e a quantidade abundante cobrindo esta sala é certamente estranho para pessoas normais. Mas desconsiderando essa aura por enquanto onde eu estava em um novo curso do meu NEM, Shu Envolver é uma aplicação avançada do Tenshu permite que um usuário de NEM envolva um objeto com sua aura, permitindo que ele use esse objeto como uma extensão de seu próprio corpo. Ko Temperamento é uma combinação de TEM Zetsu, Atsu, REM e Gyu na qual toda a aura do usuário é concentrada em uma parte específica do corpo. Quem Fortificar é a versão avançada das técnicas básicas REM e TEM. É uma técnica principalmente defensiva onde um usuário nem mantém um estado de REM por um período prolongado de tempo. A quantidade de aura ao redor do corpo do usuário durante quem é cerca de 10 vezes maior do que durante TEM. Quem permite que um usuário de NEM se proteja contra ataques de qualquer direção, mas uma grande quantidade de aura produzida torna-o cansativo de manter. É considerada a melhor opção para se defender do Ko, apesar de não ser tão potente quanto este em nenhuma parte do corpo, pois protege todo o corpo uniformemente. Por fim, vamos para o último passo, Rio Fluxo, termo usado para o uso de Gyu a partir de um estado de Qin para realizar ajustes de valor ofensivos e defensivos em tempo real. Por exemplo, se Ko devolve 100% da aura de alguém para o ataque ou, muito mais raramente, para a defesa, e quem a divide igualmente entre os dois. Ryu está redistribuindo a aura de alguém de acordo com qualquer outra porcentagem quando Ryu é utilizado para causar dano a um usuário de Qin sem deixar a pessoa tão desprotegida quanto durante o Ko, embora o poder da técnica seja menor por causa disso. Sim, esses devem ser todos os assuntos importantes relacionados ao NEM, mas ainda não descobri qual é minha habilidade NEM? Com isso, rapidamente me desculpei com as 3 pessoas e comecei a ir em direção ao banheiro. Vendo que não havia câmeras, fui até o banheiro. Certifiquei-me de criar usando a peculiaridade criação para criar uma folha e um copo enquanto encho com água. Enquanto comecei a usar a adivinhação da água, enquanto a aura começou a fluir em direção ao copo. Eu vi que o resultado que obtive na minha categoria nem foi algo que eu não esperava. Capítulo 47. Ponto de vista terceira pessoa. No banheiro, Jason viu que sua categoria nem estava com real surpresa quando viu que a água no copo começou a apresentar impurezas na água quando percebeu que era. Minha categoria nem é conjurador, hein? Aqui eu pensei que seria especialista com meus talentos, mas em vez disso virou conjurador. Depois de pensar um pouco enquanto Jason guardava a água, ele falou consigo mesmo com um tom analítico enquanto falava sobre a personalidade de um conjurador. Conjuradores são tipicamente tensos ou excessivamente sérios, estoicos e nervosos. Eles geralmente estão em guarda para serem cautelosos. Eles são muito observadores e lógicos, raramente caindo em armadilhas. Ser capaz de analisar as coisas calmamente é a força dos conjuradores. Foi quando Jason assentiu com a cabeça enquanto batia a mão no entendimento de sua personalidade juntamente com a sua própria. Acho que faz sentido. Desde minhas viagens tenho mostrado muitos traços pertencentes a essa categoria. Desde minhas viagens e mesmo antes de eu ter mostrado esses traços como minha personalidade dominante, então eu iria cair nessa categoria, apesar dos meus talentos. Pensando mais sobre o assunto, Jason começou a pensar quais seriam as vantagens de se tornar um usuário do conjurador nem enquanto pensava mais seriamente sobre o assunto. Muitos dos itens que os conjuradores criam são frequentemente usados por eles de uma forma muito deliberada, prática e lógica. Se um aluno cria um objeto na água do copo durante sua adivinhação da água, então esse aluno é um conjurador. Na maioria dos casos, a conjuração é concebida como a habilidade de criar um objeto físico, independente material a partir da aura de alguém. No entanto, usuários dessa categoria também podem criar leis e princípios e afixá-los a uma área específica. A durabilidade de um objeto conjurado geralmente pode ser considerada uma medida da habilidade do usuário, embora condições possam ser usadas para fortalecê-lo. Construtos criados por meio de conjuração têm uma sutil independência sob certas circunstâncias. Eles podem continuar existindo mesmo a uma distância considerável do conjurador, ou mesmo se o próprio conjurador não estiver ciente de que eles ainda não foram desmaterializados.
Alguns conjuradores também exibiram a capacidade de alterar o comprimento e o tamanho de um item materializado. Uma vez que uma pessoa tenha dominado a materialização de um certo objeto, ela pode conjurá-lo e dissipá-lo em um instante, sempre que quiser. No entanto, mesmo que alguém dominasse completamente esse tipo de NEM, ainda haveria objetos que eles não poderiam materializar, como espadas que podem cortar qualquer coisa, pois vão além da capacidade humana. Izuna-V descreveu vagamente esse princípio como a incapacidade de conjurar objetos abertamente sobrenaturais. Objetos conjurados podem possuir habilidades especiais. Por exemplo, o ladrão da trupe fantasma Shizuku pode conjurar um aspirador de pó que pode sugar objetos infinitamente, mas com a condição de que ele não pode sugar coisas vivas e coisas feitas de NEM. Similar à manipulação, as habilidades de conjuração tendem a ser muito específicas, complexas e condicionais. Condições podem ser imbuídas em objetos conjurados para torná-los mais fortes. Cortopi, por exemplo, pode materializar uma cópia inanimada perfeita de qualquer objeto ou pessoa que ele toque. No entanto, as cópias de todos os objetos gerados desaparecerão automaticamente após 24 horas. Ao recorrer a limitações, um conjurador pode levar sua habilidade um passo adiante e materializar objetos com propriedades que chegam ainda mais perto de exceder a capacidade humana, embora ainda não possam superá-la. Conjuração é a única maneira pela qual NEM pode criar coisas que não usuários podem ver e tocar, a menos que estejam escondidas dos sentidos com IN. Alternativamente, os conjuradores podem criar habilidades cujas construções são invisíveis para não usuários e até mesmo para usuários específicos de NEM, a ponto de apenas uma pessoa conseguir percebê-las. Entretanto, quanto menos pessoas puderem ver uma construção conjurada, menor será o risco e mais energia será gasta em sua criação, resultando em um custo de aura maior. Lembrando de todas as habilidades de um conjurador, Jason começou a pensar mais até que se lembrou do truque para as habilidades de conjurador. Se lembrar corretamente, um item conjurado também pode ter habilidades únicas, desde que o usuário siga as limitações e restrições de seus NEM, votos e limitações. Sendo um produto da mente, NEM responde aos objetivos, forças e desejos de usuários individuais. Como resultado, um estudante de NEM pode aumentar o poder geral da habilidade individual ao declarar uma restrição autoimposta que força ainda mais condições sobre ela. Por exemplo, se alguém decidir conscientemente algo como só usarei essa habilidade às quintas-feiras, ou só usarei essa habilidade contra pessoas baixas, e conseguir seguir essa regra, essa habilidade específica se tornará mais forte. Essas restrições são chamadas de limitações, e o ato de jurar respeitá-las de voto ou contrato. Quanto mais rigorosa a limitação, mais forte é a determinação do usuário e, portanto, mais sua habilidade é fortalecida. No entanto, as limitações também são consideradas responsabilidades, já que o poder que elas concedem não é consistente. Diferentemente das condições normais que estabelecem os parâmetros gerais da habilidade e dos requisitos de ativação, que determinam as circunstâncias nas quais a habilidade pode ser usada, uma limitação pode ser quebrada. Entretanto, isso não só acarreta a perda da habilidade na qual ela foi usada, mas também traz o risco de obliterar completamente a capacidade de alguém de usar NEM. Limitações que contenham algum tipo de punição fortalecerão a habilidade ainda mais. Um exemplo é fornecido por Kurapika, que jurou por sua própria vida não usar uma habilidade em ninguém além da trupe fantasma. De acordo com Izuna-V, sem esse risco adicional, a habilidade não teria funcionado. Enquanto Jason pensava nas condições de ser um conjurador, um sorriso surgiu em seu rosto quando ele teve uma ideia de como deveria usar a habilidade. A habilidade de conjurar qualquer coisa que eu escolher, desde que eu forneça as regras e condições certas. Com isso, eu posso ser capaz de encontrar uma maneira de levar o resto da minha categoria NEM para 100% ou até mais se eu criar a habilidade certa. Foi quando Jason sentiu o dirigível tremer e ouviu um anúncio nos alto-falantes. Agora que chegamos ao nosso destino, todos os formandos, por favor, deixem a área e vamos explicar as regras. Jason, ouvindo o anúncio, começou a se apressar para obter sua licença antes de pensar em uma habilidade nem útil para mais tarde. Depois disso, o dirigível pousou perto de um edifício semelhante a um palácio, próximo ao exterior do edifício. Logo todos entraram no edifício juntos e agora estavam dentro da grande sala com cadeiras, enquanto Netero, junto com os outros caçadores, começava a explicar as 4 regras de ser um caçador. Sentados dentro da sala, os candidatos ouviram a utilidade da licença de caçador depois de Bench, enquanto ele falava em um tom sério. Esta é a licença de caçador. Ao contrário do que você pode pensar, é um cartão comum, exceto que é impossível falsificá-la graças a técnicas mais novas, é um objeto como todos os outros. No entanto, sua eficácia é extraordinária. Todos concordaram com isso enquanto ouviam mais o homem em forma de cabeça de feijão enquanto ele continuava a explicar ao grupo. Primeiro, com este cartão, ele se torna para entrar em 90% dos países que recusam o acesso a estrangeiros, e 75% dos lugares onde ir é proibido. 95% das funções públicas são gratuitas para você. Tudo isso é pago por bancos e grandes empresas. Você só precisa ter cuidado com 2 coisas, não perdê-lo e não tê-lo roubado. Nenhuma duplicata será dada. Com isso, todos ouviram as regras de ser um caçador com mais detalhes e concordaram ao entender as regras. Já que Jason estava mais fascinado pelas regras do que pelas informações que ele obteve de seu wiki do mundo Hunter vs Hunter. Depois disso, Ben segue até a conclusão das regras de ser um caçador. Aqui estamos. Terminei com as explicações. O restante depende apenas de você. Treine bastante e acredite em suas habilidades.
Siga seus sonhos e progrida na vida. As 8 pessoas aqui agora estão registradas como caçadoras. Com isso, todos começaram a sair do prédio enquanto Jason parava perto de Kurapika e o parabenizava. Bem, então Kurapika. Espero que você se saia bem em seu trabalho como caçador. Kurapika apenas assentiu enquanto saía, enquanto Jason suspirava alto, talvez pensando que Kurapika pudesse guardar rancor dele por tirar a chance de seus amigos se tornarem caçadores. Foi quando Hisoka riu da cena enquanto se movia em direção a Jason. Ele falou com ele em um tom feliz. Você parece ter um admirador aí, Jason. Mas aqui estão as informações necessárias para saber onde fica a Arena do Céu. Por que não vem comigo? Acontece que estou trabalhando no meu nem por um tempo enquanto te mostro o lugar. Ok. Jason, por sua vez, queria recusar a ideia de ir a qualquer lugar com um abusador psicopata, mas perguntou mentalmente ao Alter Ego em um tom desesperado. Alter Ego, você já teve a chance de decodificar a linguagem aqui em Hunter vs Hunter? Para seu azar ou destino, Alter Ego respondeu com um tom decepcionado enquanto ela respondia em sua paisagem mental expressando uma cara envergonhada. Desculpe, senhor, mas a linguagem aqui vai levar algum tempo, mesmo com nosso poder de processamento de pensamento. Receio que você precise se conter por enquanto, pois preciso de mais tempo para reunir mais informações, mas nem está tornando isso impossível. Jason só conseguiu suspirar com a resposta, pois não teve outra escolha a não ser seguir Hisoka, sorrindo brilhantemente para sua expressão. Foi quando Illumi, que não estava mais usando seu disfarce, conseguiu apertar a mão de Jason enquanto a expressão impassível o agradecia. Muito obrigado por desqualificar as chances do meu irmãozinho de se tornar um caçador. Fiz questão de chamar os mordomos dos meus pais para buscá-lo, pois ele não estava pronto para obter sua licença. Jason, por sua vez, ficou honestamente surpreso ao ver Illumi agradecer enquanto se afastava dele enquanto Hisoka apenas olhava feio para o assassino enquanto a atenção de Jason estava nele, sem perceber o olhar de Hisoka. Illumi queria ter a chance de se livrar de Jason naquele momento porque ele conseguiu vê-lo despertar seu nem no começo dentro da névoa do pântano Milce, pois ele pensou nele como uma ameaça potencial em breve. Francamente, graças ao interesse de Hisoka, aquele que Jason não queria nele o salvou de ser controlado pelas agulhas de Illumi, enquanto ele olhava feio para Illumi, entendendo a indireta, já que não era dele mexer com suas frutas ou refeições no futuro. Jason não sabia o quão sortudo ou azarado era ser alvo da última pessoa de quem ele queria chamar a atenção, mas sim da pessoa que o protegia em seu próprio interesse. Com isso, Illumi se despediu enquanto Hisoka retornava ao seu jeito brincalhão enquanto falava com Jason em seu tom amigável. Oh, meu amigo, é tão legal que ele veio aqui para agradecê-lo. Não é muito gentil da parte dele, Jason. Ele não sabia o porquê, mas sentia que havia enganado a morte de alguma forma, mas por alguma razão estranha ele não sabia o porquê. Mas se acalmando, ele suspira alto enquanto pede ajuda a Hisoka, claro, de qualquer forma, onde fica o caminho para a Arena dos Céus, Hisoka? Além disso, você sabe alguma dica para treinar minhas categorias, nem? Acontece que descobri a minha, qual é o caminho para treinar corretamente? Hisoka apenas riu disso enquanto respondia a Jason, que respondeu o máximo que podia sobre as maneiras de treinar corretamente em cada categoria, com base em sua experiência pessoal e também no que aprendeu com seu mestre anterior. Com isso, o palhaço e o viajante partiram para entrar na Arena Celestial. Capítulo 48. Ponto de vista terceira pessoa. Saindo para uma viagem de avião em direção ao seu destino, Hisoka e Jason estavam ambos nos assentos de primeira classe enquanto viajavam para a República de Padokia, no mundo Hunter vs Hunter, que é um país composto de várias partes, incluindo Dentora, onde a montanha Kukurou está localizada. O acesso ao país é gratuito, sem condições especiais a serem atendidas. Enquanto eles estavam indo para o local em direção à República de Padokia, Jason viu como tudo era diferente de como ele originalmente retratou do show, especialmente a torre de combate que estava em plena vista. Hisoka ri de Jason com clara diversão enquanto ele fala em um tom gentil. Ali está a Arena dos Céus, um lugar literal onde as pessoas buscam lutar e treinar, mas mais ainda ganhar muito Jenny naquele lugar. Jason assentiu enquanto via o quão alta a torre era em comparação com sua antiga casa e o mundo, que era simplesmente grande demais para ser comparado. Foi quando os dois ouviram um anúncio pelos alto-falantes, como diz a todos a bordo do avião. Obrigado, passageiros, agora pousamos na República de Padokia. Por favor, preparem-se para deixar o avião. Hisoka pega suas coisas enquanto aponta para a torre mais alta do edifício enquanto fala com Jason com um tom de conhecimento antes de partir sozinho. Aquela torre maior ali é a Arena dos Céus, você não pode perder. Com isso terei que deixá-lo, pois tenho um negócio para resolver, então adeus por enquanto, Jason. Jason dá de ombros enquanto sorri largamente para a vista enquanto fala o suficiente para ele ouvir. Então está aí a Arena do Céu, hein? É hora de eu trabalhar no meu NEM e depois no meu próximo alvo. Com isso, ele começou a se mover para fora do avião enquanto se aventurava na direção da Arena Celestial. O quarto edifício mais alto do mundo, Arena dos Céus, tem 991 metros de altura e 251 andares. Lá dentro, milhares de artistas marciais, em média 4.000 lutadores, competem diariamente para testar suas habilidades e avançar para andares mais altos. O público anual é de mais de 1 bilhão de espectadores e o edifício é totalmente equipado com instalações de serviços, incluindo restaurantes e lojas. Os competidores podem lutar e derrotar seus oponentes usando qualquer meio, mas armas não são permitidas nos primeiros 199 andares. Os competidores recebem prêmios em dinheiro por avançar em cada um desses 199 andares. Após chegar ao 100º andar, os competidores ganham seu quarto privado. Quando Killua foi pela primeira vez à Arena dos Céus aos 6 anos de idade, ele desistiu no 199º andar e gastou todo o prêmio em bolos. Até o do 100º andar, o prédio é dividido em 20 partes de 10 andares.
Por exemplo, um lutador que vence no 40º andar avança para o 50º, e um que perde no mesmo nível regride para o 30º, uma escala de 10 andares. Os andares acima do 200º não oferecem prêmios em dinheiro, apenas fama e glória. Todas as armas são permitidas neste andar. Um lutador tem 90 dias para se preparar para qualquer luta, embora seja possível lutar todos os dias se quiser. Os 21 competidores mais bem classificados são chamados de mestres de andar porque recebem seus andares entre o 200º, 30º e o 200º, 50º andar. Perder 4 lutas resulta em desqualificação, enquanto vencer 10 lutas resulta em receber o direito de desafiar um mestre de andar. O 200º, 51º andar da Arena dos Céus realiza um torneio bienal chamado Batalha de Olímpia, e o vencedor tem permissão para viver no 200º, 51º andar em uma cobertura exclusiva. Todos os lutadores do 200º andar e acima usam NEM. Se alguém chega ao 200º andar sem saber como usar NEM, muitos lutadores assumem a responsabilidade de iniciar os não iniciados atacando-os com NEM. Os iniciados geralmente sofrem ferimentos graves, se não a morte. Sadazu, Gido e Ryovelt são todos lutadores da Arena dos Céus que foram iniciados, e cada um deles sofreu uma deficiência permanente como resultado. A Arena dos Céus tem uma administração para regular tudo. Além da proibição de armas nos primeiros andares de 1 a 199, o combate não segue nenhuma regra. Não há limite de tempo, ele para assim que um dos competidores tiver 10 pontos ou um TKO, nocaute técnico, ou houver um KO, nocaute. Os pontos dados pelos árbitros são contados da seguinte forma: acertos limpos valem 1 ponto, acertos críticos valem 2 pontos. Se houver um down, ou seja, que um lutador esteja no chão, 1 ponto é adicionado para seu oponente. Dizem que juízes, árbitros têm estilos pessoais de pontuação. Ao conceder um golpe crítico, por exemplo, eles dão importância à quantidade de dano causado, enquanto outros gostam de ver estratégia e técnica. No caso de lutas arriscadas, um juiz pode diminuir seus critérios de pontuação se julgar necessário para a segurança de um dos lutadores. Para encerrar a luta rapidamente, um juiz técnico marca pontos rapidamente. As lutas mortais ocorrem quando ambos os lutadores concordam, e essa modalidade parece não ter outra condição além da morte de um dos lutadores. Ponto de vista de Jason. Finalmente cheguei à entrada do Arena dos Céus, no primeiro andar, onde me encontrei com a recepcionista no primeiro andar, que me cumprimentou como de costume e me passou um pedaço de papel. Bem-vindo à Arena do Céu. Por favor, preencha este formulário, pois é necessário para fins informativos. Obtendo o papel, comecei a preencher todos os requisitos, além de ser um artista marcial extremamente experiente. Isso é verdade, pois tenho todos os estilos de luta da humanidade como o artista marcial supremo. Quando finalmente entreguei o papel a ela, vi muitas pessoas esperando sua vez, pois todos estavam animados com o evento. Com isso, comecei a me sentar enquanto esperava meu número ser chamado, pois vi que a briga estava tão normal. Acho que estou mais acostumado com as lutas no mundo de My Hero Academia, onde eu simplesmente os domino com minhas peculiaridades, mas aqui não é o caso. Talvez jogar sem minhas peculiaridades faria algum bem e me ensinaria um pouco de humildade no processo. Com isso em mente, perguntei ao Alter Ego em minha cabeça em um tom honesto: Alter Ego, você pode mudar a pulseira para emitir o cancelador de peculiaridade em mim? Acho que preciso de um desafio e confio no meu NEM para este mundo. Alter Ego então respondeu a mim em minha cabeça enquanto falava em um tom gentil: muito bem, senhor. Acho que você precisa se ajustar a lutar contra mais pessoas sem depender muito do poder, já que isso quase o matou. Embora eu não possa mudar nada sobre seu poder físico aumentado, isso deve fazer com que você restrinja suas outras habilidades, a menos que você me comande. Observando a pulseira que segurava o Alter Ego, ela começou a emitir uma luz roxa, pois me sinto sem poder no momento. Bom, pelo menos vai me ajudar a aumentar meus sentidos com meu NEM por enquanto. Não posso simplesmente exagerar tanto em minhas peculiaridades ou isso se tornará uma fraqueza no futuro. É melhor melhorar minha habilidade geral pelo menos, mas com o pouco tempo que tenho, está na hora de começar a trabalhar em minha habilidade NEM para conjuração em breve. 34 e 69 por favor, venham ao ringue B. Ao ouvir isso, me preparei e me aproximei do ringue para encontrar meu oponente. Vi um sujeito grande e musculoso usando cavanhaque enquanto me encarava. Espere, você tem certeza que isso está certo? Sim, o outro cara parece um adolescente. O grandão tem vida fácil. Um ótimo comentário inútil da galera do amendoim seria legal se eles estivessem brigando, mas na Arena dos Céus provavelmente é improvável. O outro cara não disse nada enquanto eu apenas olhei para o cara até o árbitro falar as regras usando o uniforme da Arena dos Céus. Estamos no ringue do primeiro andar, avaliamos o nível dos candidatos. Há um limite de tempo. Você tem 3 minutos para mostrar o que é capaz de fazer. Atenção começar. Tudo o que foi preciso foi 1 segundo. Naquele segundo, dei um golpe certeiro em seu estômago com a menor força possível, até mesmo desprovido de poderes a ponto de ser sobre-humano novamente. Naquele único segundo, um pequeno soco foi o suficiente para que ele fosse lançado voando pelos outros anéis e direto através das paredes dos anéis. O árbitro olhou para a luta naquele breve segundo enquanto olhava para mim enquanto dava a melhor escolha de ação. A julgar pelo poder, o combatente 34 deve ser recomendado para 100 andares imediatamente. O vencedor do ringue B é Jason Bourne. Por favor, vá para o corredor, senhor, para se preparar.
acenando com a cabeça para ele enquanto ele me dava ingressos vencedores para a primeira luta que eu posso trocar por dinheiro na bilheteria do prédio. Comecei a seguir em frente, pois mal posso esperar para sacar dinheiro de todos os oponentes no meu caminho. Lembrando do anime todo o sistema de recompensas de Arena dos Céus, vou ganhar muito dinheiro neste mundo. Os andares do 100º em diante são sobre a recompensa de ganhar um quarto privado, bem como o preço Jenny de 1 milhão J. Sorrindo com isso, mal posso esperar para prosseguir aprendendo o máximo que puder. Assim que saí do ringue e entrei no prédio interno novamente, fui até a cabine de ingressos que eu tinha quando entreguei o bilhete vencedor da minha primeira luta. Por enquanto, embora seja muito pouco quando eu começar a ganhar muito, eu vou conseguir muita Jenny neste mundo. Mesmo que eu tenha minha licença de caçador para conseguir o que quero, é melhor ter algum dinheiro em mãos do que depender demais do meu cartão. É melhor obter dinheiro para ocorrências futuras por enquanto. Então, enquanto eu estava descendo para o elevador, vi que um dos trabalhadores estava me guiando para a entrada. Por aqui, por favor. O prédio é dividido em 20 divisões de 10 andares, até o do 100º andar. Isso significa que um lutador que vence no 50º andar avança para o 60º e um perdedor desse para o 40º. Este elevador o levará ao 100º andar. Tenha um bom dia. Acenando com a cabeça, agradeci a moça enquanto entrava no elevador e apertei o botão para o primeiro 100º andar. Ao abrir a porta, vi outra funcionária me ajudando a me acomodar em um quarto enquanto falava comigo. Permita-me, senhor, isso aqui. Siga-me até seu quarto. Você ficará hospedado ou irá embora depois de sua luta na arena. Bem, ela não está errada, já que as pessoas aqui não são tão fortes ou mais próximas do meu nível fraco. Eu sou apenas anormalmente forte, pois vejo o quarto de hotel como normal. Com um frigobar, bem como um menu para chamar para algum serviço de quarto no processo, é legal. Por enquanto, embora eu deva me concentrar mais em vencer lutas uma de cada vez para que eu possa ganhar mais com toda essa viagem, mas com isso, eu falei comigo mesmo e liberei uma pequena porção de nem enquanto me concentro nisso. Agora, se bem me lembro, Nó foi capaz de criar uma dimensão espacial nem separada com apenas a habilidade de conjuração. Eu deveria fazer uma eu mesmo semelhante a dele com seu próprio conjunto de regras, mas, sorrindo com a ideia enquanto concentro-me mais na imagem, no que quero contrastar, enquanto termino minha frase em voz alta, as consequências serão custosas, como se você perdesse algo com uma única perda. Com isso, comecei a usar minha aura nem enquanto comecei a construir o que eu queria, um espaço dimensional nem separado com seu próprio conjunto de regras. Capítulo 49. Ponto de vista de Jason. E é isso mesmo, o pessoal deles é o vencedor do nosso sucesso de uma estrela em ascensão, Bourne. Sim, vai. Jason Bourne agora irá para o do 100º andar. Hehe. Isso foi praticamente um bom roubo, honestamente desperdiçando meu tempo aqui. Nos últimos 99 dias, eu só fiz uma vitória por dia para tirar um monte de Jenny deste mundo, se você fizer as contas corretamente. 1 milhão J vezes 50 é igual a 50 milhões J. 10 milhões vezes 40 é igual a 400.000.000 J. 200 milhões vezes 9 igual a 1.800.000.000 J. O valor total que consegui foi uma grande quantia de 2 bilhões e 250 milhões J por tudo isso, ganhando uma vitória por dia até o topo, foi o que consegui. Francamente, embora o dinheiro aqui seja bom, eu tive algumas lutas mortais ao longo do caminho para cá, de pessoas que estavam ficando confiantes demais contra mim. Essa foi a última coisa que eles experimentaram antes de conhecerem a vida após a morte. Com o árbitro me dando meu bilhete vencedor final quando saí do ringue, consegui entregá-lo na bilheteria para que meu valor fosse transferido para a conta bancária no mundo Hunter vs Hunter. Levando comigo, entro no elevador enquanto vou para o do 100º andar. Com toda a honestidade, melhorei muito meu NEM durante meu tempo treinando minhas habilidades com meu NEM. Vou ter que agradecer a Hisoka por me dar as lições para me ensinar como treinar em cada categoria NEM, o que foi um grande impulso para o meu crescimento. Embora eu também tenha expandido minhas reservas nem o máximo que pude para que elas crescessem, também leva um total de 7 horas antes de eu me cansar. Mas consegui pelo menos aumentar por mais 1 hora durante meu tempo aqui. Embora eu aposte que alguns outros provavelmente ficarão com inveja de quanto nem eu estava tendo naturalmente ao longo do tempo, treinando da melhor forma que pude. Ao sair pela porta, finalmente encontrei a funcionária aqui enquanto ela falava comigo em um tom gentil, mas cansado. Olá, Jason, senhor, por favor. Assine aqui para registro. Como há 173 candidatos aqui, certifique-se de lutar pela honra neste ponto. Ao me aproximar dela, fui atingido por uma intenção maliciosa repentina ao sentir a pressão em minha mente, mas apenas sorri para eles enquanto liberava meu TEM, mantendo-me a salvo de suas intenções de prejudicar minha mente. Quando tive a oportunidade, comecei a anotar as lutas enquanto falava com a simpática moça em um tom amigável. Muito obrigado, simpática moça. Além disso, você pode me dizer quando a próxima luta estiver pronta? Se você quiser, que tal lutar com um de nós, novato? Olhando ao redor, aproveitei a chance para ver os 3 grupos que Gon e Killua enfrentaram durante sua primeira vez aqui. Ryovelt, Gido e Sadazu, esses caras vão testar minha mais nova habilidade NEM. Virando-me para vê-los, sorri enquanto expressava um tom feliz para eles, fingindo ser ignorante para eles. Olá, seus companheiros lutadores. Vocês dizem que eu posso escolher com quem lutar, certo? Então você com o braço faltando, eu serei seu oponente, então quando será sua luta? Sadazu continuou me olhando enquanto falava num tom rouco enquanto falava comigo. Sadazu, o nome do garoto, eu serei seu oponente nos próximos 5 dias. Que tal me enfrentar?
Sorrindo, balancei a cabeça enquanto a funcionária que ouviu a conversa concordava, enquanto ela escrevia as condições da nossa partida e elas tinham acabado de sair. Com isso, ela me mostrou meu quarto e saiu enquanto eu colocava minha bolsa no chão e começava a trabalhar na preparação da minha habilidade NEM, enquanto falava comigo mesmo. Vamos ver se os capangas estão prontos para perder suas habilidades ou muito mais por não obedecerem às regras do meu jogo. Tudo bem, agora é hora de estabelecer algumas condições. Temos um ótimo cartão para vocês hoje. Jason Bourne vem batalhando pelos últimos 100 dias para chegar ao topo do que a maioria dos lutadores por aí, coletando e economizando dinheiro como um profissional, fazendo sua primeira estreia acima dos 200. Enquanto isso, Sadazu registrou 4 vitórias e uma derrota até agora. Olhando ao redor da arena, as pessoas estavam aplaudindo muito alto a coisa toda, enquanto eu ainda estava um pouco envergonhado com a coisa toda. Levando minha atenção para Sadazu, comecei a fingir minha expressão de desejo por informações. Diga Sadazu, eu quero fazer uma aposta com você. Se você concordar, farei com que você possa ter outra vitória minha se eu quiser algo de você? Sadazu olhou para mim como se eu fosse um idiota enquanto falava comigo confiantemente, pensando que eu não era completamente novo em toda a ideia de nenhum. Muito bem, estou interessado nessa sua aposta se eu puder ganhar outra vez, então que assim seja. O que você vai querer? Apenas mostrando a língua para o cara, responde preparando o jogo. Ah, eu explico quando você vencer um lutador experiente como você, usando as regras da Arena dos Céus. Assim que o árbitro começar a falar. Com isso o árbitro falou enquanto dava início à partida. Comecem. Sadazu logo percebeu que agora estava no meio de uma terra desconhecida, pois olhava ao redor para ver se tudo era um jogo, assim como todos os outros surpresos. Que diabos? O que está acontecendo aqui? Uau, tudo isso parece muito bonito. Espera aí, essas regras são mostradas no ar? Quando ele disse isso, eu falei, ativei minha habilidade NEM da categoria de conjurador que desenvolvi, chamada no Game no Life, e me certifiquei de fazer as seguintes promessas conforme descrito abaixo, estabelecendo algumas regras para todos seguirem. Os jogadores devem concordar em jogar ou fazer uma aposta para que o No Game no Life seja ativado pela escolha do criador, pois as regras serão mostradas. 2. Todos os conflitos em No Game no Life serão resolvidos por meio de jogos. 3. Nos jogos, cada jogador apostará algo que eles concordam que é de igual valor. 4. Desde que não viole o terceiro compromisso, qualquer coisa pode ser uma aposta, e qualquer jogo pode ser jogado. 5. O jogo conjurado é assistido por qualquer pessoa viva. 6. Todas as apostas feitas de acordo com as promessas devem ser mantidas. 7. Ser pego trapaceando durante um jogo é motivo para derrota instantânea. 8. Quando o perdedor perde, o vencedor ganha o que ganhou mesmo que tenha trapaceado, não importa quem seja. 9. Todos que viram o No Game no Life habilidade NEM exceto o vencedor, terão suas memórias do jogo esquecidas. 10. A consequência de perder seria abrir mão de algo que o vencedor poderia escolher, seja algo sobrenatural, biológico, memórias ou qualquer coisa que ele tenha, pois recusar não é uma opção. 11. Todas as promessas são absolutas, mesmo o criador não é imune a elas. Tenho que admitir que criar essas regras não foi fácil, tenho que te dizer, mas valeu a pena no final para manter tudo isso. Afinal, com essas regras, qualquer um pode ter uma chance igual de perder, dependendo das regras do jogo. Mesmo que eu não esteja seguro da minha própria habilidade, no Game no Life, mas ela também me dá a chance perfeita de roubar outras habilidades da minha escolha. Afinal, podemos apostar qualquer coisa, ou simplesmente jogar o jogo no começo, deixando meu oponente sem escolha para ser forçado a jogar o meu jogo. Mas o mesmo poderia ser dito para mim se eu perder uma vez eles podem simplesmente me dizer para nunca mais usar essa habilidade, ou nunca mais usar meu nem o risco é tão alto. Mas ao mesmo tempo, isso torna minha conjuração muito mais forte para tanto risco. Além disso, com cada regra, o poder da minha conjuração aumenta muito, e eles devem segui-la como algo absoluto. Sadazu só conseguiu olhar com claro choque enquanto a preocupação se espalhava por seu rosto enquanto ele preparava seu braço de aura para compensar sua perda durante seu tempo aqui. Olhando para o braço dele usando meu guio nos meus olhos com minha aura, comecei a ver um grande braço sendo balançado em minha direção enquanto Sadazu me encarava com raiva. Seu bastardo, você armou isso desde o começo. Vou fazer você pagar. Vendo que seu braço estava vindo em direção à parte superior do meu corpo por instinto, usando o rio para ajustar a saída de força do seu braço enquanto ele se conectava ao meu corpo. Quando ele se conectou, fui mandado voando para cima enquanto ele conseguia acertar. Quando Sadazu percebeu que eu ainda estava no ar, ele usou seu braço de aura para tentar me esmagar com ele enquanto eu apenas sorria para o local. Em vez de deixá-lo me agarrar, eu me virei no ar enquanto eu apenas deslizava meu caminho até ele usando seu braço como um slide, surpreendendo-o. Sadazu então manipulou seu braço de aura, já que ele transmuta sua aura em um enorme braço esquerdo para substituir o que ele perdeu depois de ser iniciado. Aqueles que são agarrados pela mão são contidos e incapazes de fazer sons ou mesmo respirar, fazendo com que desmaiem rapidamente. Foi notado que é difícil escapar dele. Mas conforme eu deslizava para baixo, ele começou a mudar a aura para ter agulhas conforme eu me aproximava dele. Mas usei minha aura para aumentar meu salto dele conforme eu subia alto o suficiente para dar um chute voador, voando usando o impulso da velocidade da altura lá de cima. Consegui acertar o golpe com um chute no rosto enquanto ele cambaleia para trás de dor enquanto segura uma das mãos no rosto. Rapidamente correndo para ele sem deixar chance, consegui tentar acertar vários golpes em seu corpo, minimizando o dano, mas ele recuperou os sentidos e gritou para mim. Não me leve de ânimo leve, seu pirralho. Vou fazer você se contorcer. Foi quando seu braço de aura voltou novamente, vindo com força total, tentando me pegar de acordo com o plano.
Tenho que agradecer ao talento de Junko pela capacidade analítica suprema para prever melhor seus movimentos. Embora eu tenha minhas habilidades de peculiaridade por enquanto, minhas bases naturais cresceram muito graças à habilidade de One for All de aprimorar meus movimentos e sentidos. Assim como meu corpo reagir imediatamente a esses tipos de perigos na hora é certamente assustador o suficiente para superar sem esforço o ataque que está chegando. Girando para evitar o ataque, continuei atacando Sadazu enquanto desferia um golpe usando meu cotovelo, com 100% do meu Gyu focando todo no meu cotovelo para acertar seu estômago, fazendo Sadazu tossir e ser atingido diretamente. Girando em círculos, ele logo caiu no ringue e foi nocauteado, com o árbitro finalmente dizendo as palavras que eu queria ouvir: golpe crítico, 2 pontos e vitória por nocaute. O vencedor desta luta é Jason Bourne. E assim o mundo ao redor do meu mundo conjurado de No Game No Life começou a congelar, exceto por mim e Sadazu. Quando vi que minha habilidade funcionava enquanto uma tela aparecia na minha frente sorrindo para o que eu queria ver. Vencedor, você ganhou a aposta contra Sadazu. Como tal, você obtém o que quer do perdedor. Já que a aposta não foi concluída, o que você gostaria de levar? Pedir de Sadazu como um acréscimo. A Sadazu. Habilidades. Categoria transmutador 100%, braço de aura, artista marcial, capacidade de aura 20 minutos, experiência memórias. Perfeito, já que eu nunca perguntei o que eu queria da aposta anterior com Sadazu, eu posso praticamente pegar outra habilidade dele de graça. Eu realmente deveria gostar do anime No Game No Life por essa ideia, já que eu posso roubá-los como as regras do anime que eles devem seguir. Com isso, eu posso praticamente tirar o que eu quero dos meus inimigos se eu for inteligente o suficiente, mas a verdadeira questão é se isso pode funcionar fora deste mundo. Acho que a única maneira de saber é tentando, mas agora é hora de conseguir o que eu quero. Capítulo 50. Ponto de vista terceira pessoa. Retornando tudo ao normal, a multidão ficou incrivelmente confusa ao ver a cena diante deles enquanto piscavam para a cena. Eles viram Jason parado ali, permanecendo de pé enquanto seu oponente Sadazu estava caído no chão derrotado. A locutora começou a encarar em completa confusão enquanto ela começou a falar o que aconteceu da melhor forma que ela consegue se lembrar. Meu Deus! Temos Jason de pé enquanto Sadazu está caído no chão derrotado. E que diabos literalmente aconteceu aqui? O árbitro também ficou parado em choque ao ver que Sadazu estava machucado, mas não se lembra do que aconteceu enquanto olhava para Jason com choque claro. Jason estava bocejando a mão, pois parecia completamente cansado. Sem escolha, o árbitro só conseguiu falar o vencedor da luta, deixando todos perplexos com o resultado. Do jeito que Sadazu foi nocauteado, Jason vence por desistência. Ouvindo isso, Jason começou a sair da área enquanto Sadazu era tirado de uma maca enquanto Jason estava saindo da área com uma expressão entediada. Nas arquibancadas com a multidão, os aliados de Sadazu, Ryovelt e Gido, estavam confusos, tentando se lembrar de algo, mas não conseguiam. Caminhando de volta para seu quarto de apartamento, ele finalmente alcançou o interior enquanto suspirava enquanto expressava uma expressão cansada. Aquela partida foi cansativa e desgastante. Usar tanto nem na minha habilidade no Game No Life é muito desgastante, apesar do meu uso, mas usar Ryu e Gyu para completar tornou muito difícil de manter. Esticando o corpo e relaxando os músculos de ser atingido enquanto Jason continuava a falar consigo mesmo enquanto seu fator de cura menor entrava em ação. Ainda assim, apesar de usar o One for All no mundo de My Hero Academia, ele me deu um fator de cura menor passivamente. Mas eu ainda uso a energia do meu corpo para fazê-lo funcionar como um aumento do metabolismo, mas... Sentindo que seu corpo estava saudável novamente, ele foi até a mini geladeira e a abriu para pegar um lanche, que ele comprou usando sua licença de caçador enquanto começava a devorar os lanches. Enquanto comia os lanches, Jason começou a se sentar na cama enquanto testava sua outra habilidade mais nova que ele ganhou da partida enquanto ele via seu braço de aura. Então é assim que é ter um poder transmutador em 100% de Sadazu. Quero dizer, pelas minhas memórias que eu peguei dele, certamente foi algo. O flashback. Ponto de vista Jason. Vencedor, você ganhou a aposta contra Sadazu. Como tal, você obtém o que quer do perdedor. Já que a aposta não foi concluída, o que você gostaria de levar? Pedir de Sadazu como um acréscimo. A Sadazu. Habilidades. Categoria transmutador 100%, braço de aura, artista marcial, capacidade de aura 20 minutos, experiência memórias. Ok, agora que tenho a chance de conseguir o que quero, pressionei a tela na minha frente, pois queria obter sua categoria de transmutador 100% e sua habilidade NEM, braço de aura, para os primeiros que eu conseguir. Mesmo que eu não saiba o que acontece se for esse o caso, vamos ver o que posso obter desse encontro usando minha habilidade no Game No Life. Aviso, querer a categoria transmutadora 100% será parcial para obter sua categoria transmutadora 80%. Como tal, apenas 20% de Sadazu serão retirados de seus 100%, adicionando-os à sua própria categoria transmutadora 80% a 100%. Adquiriu a técnica de braço de aura por meio das experiências de Sadazu. Então eu vi o mundo ao redor que eu conjurei começar a se mover em direção à própria Sadazu Aura, enquanto ele começava a pegar algo enquanto o homem estava caído. Enquanto ele estava coletando o que foi perdido dele, eu senti que ganhei algo em troca. Não sei como me sentir, mas senti como se quando Sadazu usasse sua habilidade durante meu tempo assistindo a eles, parecesse que algo clicou de repente. Como se eu entendesse sua habilidade em um grau muito bom, a partir de sua experiência. Balançando rapidamente meu braço esquerdo, uma rajada de vento surgiu enquanto eu usava minha aura, que começou a transmutá-la em algo mais parecido com uma armadura, enquanto ela cercava meu braço esquerdo. Vendo a cor branca da aura, vejo que meu braço agora estava coberto de aura usando braço de aura? Ver isso em primeira mão foi algo, já que minha transmutação de antes era fraca comparada a agora.
Parece que eu nasci naturalmente para usar minha habilidade de transmutação em 100% proficientemente agora, já que peguei os 20% restantes de Sadazu. Então é uma grande diferença para mim usar outras categorias NEM. A diferença certamente está lá considerando as categorias naturais para um conjurador, que é a minha, de 100% em conjuração, mas o resto, no entanto, é pior para mim usar. Transmutadores 80%, aprimoramento 60%, emissão 40%, manipulação 60% e especialização em 0%. Essas são maneiras realmente ruins para mim, pois qualquer um deles é fraco um para o outro, mas foi por isso que criei a habilidade, no game no life? Com todas essas regras, só por esse motivo. Em cada jogo, aposta ou luta que eu enfrentar no futuro, a partir deste ponto em diante, preciso ter certeza de usar minha habilidade em configurações iguais. Ou então não tiraria o máximo que posso dessa luta. Ou então as regras que eu fiz seriam inúteis se eu não corresse o mesmo risco que meu oponente na minha habilidade NEM, já que o risco desempenha um papel nas habilidades de NEM. Junto com a emoção, o risco é um dos fatores que tem um efeito notável no NEM. Estipulações autoimpostas que são prejudiciais ou potencialmente prejudiciais ao criador, como limitar voluntariamente o uso de seus sentidos, podem aumentar o poder de seu NEM e suas habilidades NEM em particular. Isso ocorre porque NEM é uma expressão de força de vontade, e assumir riscos extras voluntariamente confirma a determinação do usuário de NEM, trazendo resultados maiores e melhores desde que você arrisque obter o que deseja. É interessante notar que, embora seja suficiente sentir certas emoções para que elas afetem a aura de alguém, a determinação se torna um fator somente quando manifestada por meio da adição de condições. Um exemplo disso é que, embora Kurapika sempre tenha tido a determinação de lutar contra a trupe fantasma, mesmo que isso custasse sua vida, foi somente quando ele decretou que morreria se usasse a prisão em correntes em alguém que não fosse uma aranha que ele conseguiu criar a habilidade. O inverso também é verdadeiro, com restrições concedendo maior poder ao usuário de nem mesmo em ocasiões em que ele não corre riscos, como quando Gon atacou sua rocha para adquirir o Rei Besouro Branco e durante a partida de queimada contra Razor. Deixando isso de lado, tudo está começando a voltar ao normal, pois minha conjuração de A no game no life está começando a acabar. Isso é bom. Usar tanta aura vai ser um grande dreno para mim usar e só é bom nesses tipos de situações. Eu provavelmente deveria fazer algumas armas conjuradas só por precaução. Ponto de vista terceira pessoa. Enquanto Jason pensava na época em que usava a habilidade no game no life, anotou que havia falhas. Então foi preciso considerar principalmente a habilidade de ativação para que ela fosse ativada. Jason sempre poderia ativar essa habilidade na mão, desde que os jogadores concordassem com uma aposta ou jogassem um jogo entre si. O jogo poderia ser definido vagamente em qualquer situação, essa foi a razão pela qual Jason adicionou a escolha para ele ativar. Jason pensa sobre suas regras e condições de sua habilidade nem em um tom sério enquanto pensava, mas isso só funciona em pessoas que são mais inconscientes da habilidade minha. No entanto, isso me dá o mais útil para pegar o que eu quero, desde que a outra pessoa concorde. Suspirando alto, Jason começou a se deitar na cama enquanto ele se deitava na cama enquanto ele relaxava calmamente na cama enquanto ele falava com o tom neutro do alter ego. Alter ego? Você se importa em deixar de lado minhas peculiaridades por enquanto? Eu sinto que duas pessoas estão vindo agora. Eu preciso fazer alguns alvos para mais prática, se você não se importar? Ao ouvir o bip de sua pulseira, Alter Ego respondeu na tela de slides enquanto sorria e balançava a cabeça. Já está, senhor. E pronto. Suas peculiaridades agora estão acessíveis com o anulador de peculiaridades pronto. Espero que consiga o que precisa, senhor, pois vou me certificar de ligá-lo novamente amanhã de manhã. Toque, toque. Batendo do lado de fora da porta, Jason boceja sentindo-se exausto da luta, pois ela drenou sua aura enquanto ele abre a porta e vê Ryovelt e Gido franzindo as sobrancelhas para Jason pelo que fizeram com Sadazu. Ryovelt estava olhando para Jason enquanto eles liberavam seu Ten com a intenção de prejudicar sua psique com intenção maliciosa enquanto ele falava com veneno. O que você fez naquela partida, novato? A maneira como você machucou Sadazu significa que você sabe lutar. Qual foi a habilidade nem que você fez para causar dano a Sadazu naquela quantidade? Ouvindo essa chance enquanto Jason tem suas peculiaridades novamente, ele viu a expressão deles enquanto ele franze a testa enquanto os engana no processo. Para ele, Jason viu uma chance de ouro de ter suas outras categorias preenchidas naquele momento se ele jogar corretamente. Sorrindo, Jason começou a explicar aos dois sua habilidade de A no game no life, enquanto as expressões dos dois eram completamente surpresas, mas deixou de fora o que ele fez com Sadazu seriamente, apenas o machucando. Enquanto ouvia foi quando Jason perguntou aos dois, enquanto fingia sua expressão carrancuda para os dois. Agora vocês conhecem minha habilidade, mas já que sabem, que tal eu compensar vocês usando minha habilidade? Que tal fazermos uma aposta então? Se vocês ganharem, podem me forçar a virar seu marionete por causa da minha habilidade, o jogo de escolha pode ser com vocês, mesmo eu não vou reclamar. Gido e Ryovelt ficaram surpresos com a oferta depois de descobrirem sua habilidade. Claro que eles poderiam simplesmente forçá-lo a trabalhar para ele, mas havia a chance de Jason fugir para mudar sua habilidade NEM. Mas a ganância deles é o que o cega para pensar claramente, pois eles podem obter as vitórias gratuitas para dar um passo adiante em direção aos seus sonhos de se tornarem mestres de pista. Com esse tipo de reputação, eles poderiam abrir escolas e colocar seus nomes no mundo pela chance de vencer. Enquanto pensam sobre o que podem fazer, eles podem forçar Jason a se tornar seu marionete sob seu controle para obter vitórias após vitórias apenas para perder para eles. Ambos estão dispostos a fazer o que for preciso para garantir que consigam o que querem.
Sorrindo com isso, os dois concordaram enquanto Gido perguntava a Jason com um sorriso no rosto por trás de sua roupa enquanto falava, oferta muito tentadora, Jason. Eu e Riovelt concordamos, mas o jogo em questão será simples aqui e agora. O jogo será vencer. O jogo é simples, nós estaremos girando os peões até o último de pé, enquanto você não pode usar seu nem no peão, mas eu posso usar o meu e também jogar para Riovelt. Você concorda ou então nós contamos sua habilidade para todos? Foi quando Jason o viu tentando alcançar uma vitória impossível, enquanto ele fingia estar fazendo cara de bobo, mas acabou concordando com um aceno de cabeça, mas, na realidade, ele estava rindo alto dentro de sua cabeça sobre o quão fácil seria para ele. Jason tem aura suficiente para fazer mais no game no Life, dentro da pequena sala, já que ambos concordaram em não ouvir os termos de Jason se ele vencesse, o que eles acharam desnecessário, considerando o quão confiantes estavam em sua vitória. Gido deu a Jason um de seus peões enquanto Jason falava baixinho que eles não ouviam sua voz que era compatível com sua respiração enquanto usava nova ordem nele. Gido se renderá a mim para vencer os jogos. Embora estivessem muito confiantes, eles viram pela primeira vez os efeitos de no game no Life, quando viram a área ao redor deles mudar quando Gido e Jason começaram o jogo. Ao soltar seu peão, Gido já começou a se render, surpreendendo Riovelt enquanto os olhos de Gido começaram a escurecer enquanto ele falava em um tom morto, até que ele percebeu seu erro tarde demais. Eu me rendo a você, Jason. O quê? Não, espere, isso não foi. Assim o mundo congelou enquanto os dois ficaram chocados ao ver o que aconteceu, enquanto o mundo colorido e lúdico ficou escuro enquanto o tempo parecia congelar. Antes que os dois pudessem responder, Jason os nocauteou ao ver as recompensas que ele recebeu dos dois naquele jogo. Vencedor, você ganhou a aposta contra Gido e Riovelt. Como tal, você obtém o que quer dos perdedores. Já que a aposta não foi concluída, o que você gostaria de receber? Pedir de Gido e Riovelt como acréscimo. Gido. Habilidades. Categoria Aprimorador 100%, Valsa de Batalha, Artista Marcial, Capacidade de Aura 25 minutos, Comandos. Riovelt. Habilidades. Categoria de Emissor 100%, Explosão de Aura, Artista Marcial, Capacidade de Aura 29 minutos, Comandos. Sorrindo para a visão à sua frente, Jason sorriu, mas estava extremamente cansado, mas logo terá suas categorias preenchidas. Mas ele usará sua aposta para garantir que os dois esqueçam tudo envolvendo Jason, bem como sua habilidade de garantir que isso seja mantido em segredo.